Sexta-feira que a gente entrar aqui Para para mim também, viu? aprender um pouco mais. Vamos orar, gente? Pode ser? Pode continuar mexendo nas suas panelas aí, viu, Nilson? Não tem problema nenhum, não, viu? Pode ir tranquilo aí para não deixar o negócio queimar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite, pelo tempo que o Senhor nos dá aqui para estarmos reunidos mais uma vez com os nossos irmãos, aqueles que ainda vão entrar aqui também, Senhor. Te agradecemos, pedimos que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione em tudo e que também o Senhor fale através da vida do meu irmão, do pastor Eliseu, que o Senhor esteja guiando, direcionando tudo, Senhor, iluminando a vida dele e tudo que ele vai nos transmitir aqui. Tenho certeza que é uma bênção para nós. Toda vez que a gente estuda na sua palavra, nós crescemos mais um pouco, nós abrimos mais a nossa mente, compreendemos a ação do Senhor. Então, nós queremos mais uma vez, Deus, provar da sua presença, estudando a sua palavra, que é, de fato, o maior aprendizado para a nossa vida. Nós possamos aprender e praticar aquilo que a gente que nós possamos praticar tudo aquilo que nós vamos aprender, Senhor. Amém. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Muito bom, gente. Conforme o pessoal for entrando aí, quem está acompanhando a gente lá pelo YouTube, também sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a todos. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração aí nessa noite também, tá bom? Pode falar. Sou eu aqui? Posso falar, não? Sim, pode começar. Ok. Pessoal, é o seguinte, se vocês estiverem me ouvindo bem, se cortar alguma coisa, vocês me avisam, que aí eu chego mais perto da base, tá? Aí eu vou no outro quarto. É que lá não tem mesa, não tem, mas aí eu dou um jeito lá, tá bom? Melhor que fique audível, né? Do que fique bonito, tá bom? Outra coisa também, que se eu falar, senta aí, fica quieto, alguma coisa desse meio, porque é o cachorro que está aqui perto, tá bom? Não estou falando com ninguém aqui, tá bom? Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui, tá? Uma alegria. Fiquei bem feliz de ter conversado com vocês, né? Eu não tinha tido chance ainda de falar sobre essas coisas, sobre 1 João e tal, e foi muito legal e foi bem edificante para mim também compartilhar com vocês, tá? Eu queria dar um pequeno roteiro do que eu queria fazer hoje. Eu vou tentar ser objetivo, tá? Mas o que eu queria fazer? Eu queria, então, dar um pequeno resumo, né, do que a gente falou nas 2 semanas atrás. Depois eu vou fazer uma continuação, né, do que eu tinha começado. E eu espero que dê tempo da gente falar um pouquinho sobre a questão de Deus responder todas as nossas orações, como Jesus tinha falado no Evangelho, nos Evangelhos, inclusive, né? E João também fala isso na carta, de que tudo que pedimos em oração, nós recebemos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, se der tempo no final, já que foi um tema que a gente conversou bastante da última vez, né? Essa história que ninguém entende muito bem isso, né? Como funciona isso na prática, de que tudo que a gente pede em oração, a gente recebe, né? A gente até comentou, teve várias experiências de pessoas que pediram e não receberam, né? E aí, como é que fica? Em João, isso é sério, porque é uma prova, né, da veracidade da nossa conversão. Bom, eu falei na semana retrasada que o conceito de fé de João, ele é diferente do conceito de fé que as pessoas têm, geralmente. Geralmente se fala de fé no sentido de uma coisa que a gente não tem certeza, a gente não sabe, a gente não tem o domínio intelectual daquela questão, daquele assunto, daquele objeto. E quando a gente não tem o domínio intelectual daquilo, a gente diz que a gente tem que apelar pela fé. E quando a gente tem o domínio intelectual, sabe o que é e tem o conhecimento, a gente diz, então, que a gente está indo pela razão. E na tradição teológica e filosófica, houve essa distinção, né, que foi, no passado, não tanto, mas mais recentemente, né, da Idade Moderna para cá, isso foi bem forte, tanto na teologia quanto na filosofia, de que a fé e a razão são coisas contrárias. Ou você tem fé ou você tem razão. Eu dei até o exemplo quando morre uma pessoa e a gente fala, né? A gente vai consolar. A gente fala que tem que ter fé. Você não sabe o que Deus está fazendo, mas você tem que ter fé. Quer dizer, a fé é uma alternativa à razão.
Eu falei que para João isso não funciona. João, o conceito de fé de João é uma fé racional. Ela se baseia em provas, né? E veja, na nossa sociedade, o que baseia em prova, na verdade, seria a razão, né? Não precisa de fé para isso. Mas é que para João, realmente a fé é baseada em provas. E eu dei várias dessas provas, né, na semana passada, esses exemplos de certezas. Por exemplo, em 2:3 ele fala, né, 1 João 2:3, sabemos que temos conhecido a Deus por isto, se guardamos os seus mandamentos. Quer dizer, você não precisa ficar conhecendo ou crendo que você conhece a Deus pela fé. Você conhece se você guarda o mandamento. É uma prova que comprova que você conhece a Deus. João ele fala também no 2:21, né? Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ou seja, a todo momento, João ele está reforçando que a fé ela está baseada em certezas. Não é uma, como a gente citou em Hebreus, né? Não é uma fé em coisas que não se veem. É fé em coisas que se veem, de fato. Se veem na vida da pessoa e se provam, de fato, na vida da pessoa. Claro que João tem ele fala de uma fé no sentido diferente de Hebreus e até no sentido diferente de Paulo, eu vejo. Paulo fala mais de uma fé salvadora, né? Aquela fé que a gente tem para a salvação. Que nem a fé de Abraão em Romanos 4, né? Essa é a fé que salva. A fé que salva é aquela fé que crê naquilo que não existe. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ser salvo no dia do julgamento, mas o dia do julgamento não chegou ainda, né? Eu sei que eu vou para o paraíso, estar na presença de Deus, mas eu não sei nada disso. Eu não tenho a menor ideia do que. Eu creio numa coisa que ainda não existe. Esse conceito em João não é isso que ele está falando. Tá? Em João, o conceito de fé é fé no sentido de ética cristã. Você tem a fé que salva e você tem a fé no sentido de ética, né? A fé como ética, que é a maneira como o cristão vive. O cristão vive na fé. E na fé, no sentido ético da palavra, a fé não é uma crença numa coisa que não existe, mas uma coisa que existe. Então, o que, que existe? Existem realidades que são verdadeiras na vida do crente. E na semana retrasada eu falei que são muitas, são várias, né? Não são muitas, são várias. E eu destaquei as três mais importantes de João, que são, assim, certezas de que nós temos que ter com Deus. Podemos até dizer que são certezas da nossa salvação. Eu não preciso acreditar pela fé na salvação, no sentido de acreditar contra toda a evidência, digamos assim. Né? O que pode ser contra, uma evidência contra a minha salvação? Então, por exemplo, vamos supor, alguém é contra mim, alguém me fere ou alguém me mata, quer dizer que Deus não me protegeu e, portanto, eu não sou salvo? Então, a pergunta é essa, o que prova que eu sou salvo? E eu não preciso ficar com uma fé lúdica, né? Uma fé etérea, como se fosse assim uma fé que não tem nenhum objeto de certeza. Não, a certeza da salvação para João, ela tem objetos de certeza e eles têm que estar presentes na vida. Na verdade, eu não preciso crer em nada, eu tenho que crer nessas realidades que necessariamente vão estar presentes na vida daquele que é salvo. E a gente terminou perguntando quais são, então, essas certezas. Bem, essas certezas, elas são várias, como eu disse, e três delas são principais aqui em João. Primeira certeza, então, que João vai colocar, ou a primeira prova, né, de que a gente é convertido, prova real, é a santidade na nossa vida. O crente, ele vive uma vida de santidade. Então, ele não precisa crer contra toda a evidência. Ele pode olhar para si mesmo e ele pode ver se ele tem uma compulsão pela santidade. Eu não estou dizendo aqui que a gente é perfeito, tal, né? Talvez não seja esse o caso de João. O próprio João fala, né? Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, justo, e se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, João reconhece que a vida cristã pode haver o acidente do pecado. Mas o que ele está dizendo é que é uma prova da veracidade da conversão de uma pessoa que ela tem, digamos, uma tendência ou uma compulsão pela santidade. A santidade é um problema na vida dessa pessoa. Eu digo isso porque tem crente que a santidade não é problema, né? Ele faz o que quer, não está nem aí, né? Você vai censurá-lo ou vai adverti-lo, ele às vezes fica até bravo, tipo assim, né? Porque ele não tem essa ideia de que ele deve ser santo. Para João, isso é uma evidência, sim, de que a pessoa é salva. Ele vai falar isso em várias ocasiões, eu quero destacar três.
2:29, ele fala assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, o que ele está dizendo? Ele fala: se vocês sabem que Deus é justo, ou seja, eu sei disso, então eu também devo saber uma outra coisa, eu devo reconhecer uma outra coisa, ou seja, uma evidência, digamos, científica ou lógica, né, no sentido filosófico, de que, assim como Deus é justo, aquele que nasceu de Deus, naturalmente vai praticar a justiça. Isso é um fato, né? Não tenho o que discutir para João. Também em 3:7 ele fala: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Por que ele fala para não se deixar enganar? Porque pode ser que tenha gente que fala assim: o crente não consegue viver na santidade, né? Tem gente que até pode pensar assim: porque é difícil mesmo, é impossível, né? Então deixa assim, não vamos forçar muito, tal, porque ninguém consegue mesmo ser justo que nem Deus. Ele fala: não, para com isso, não tem essa história não. Aquele que é nascido de Deus, ou aquele que é de Deus, vai praticar a justiça porque Deus é justo. Não tem como. Você não pode ser de Deus e não praticar a justiça. A injustiça, nesse sentido, ou a falta de santidade, ela seria, então, uma prova da não conversão de uma pessoa. O último exemplo que eu quero citar é 5:18. João fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, ele é muito claro, né? O fato da pessoa ter a semente de Deus, né? E ele usa exatamente a palavra semente, ele usa o verbo, a palavra grega esperma, né? Esperma em grego significa, tem um sentido diferente aqui na língua portuguesa, mas em grego a palavra esperma significa semente. Ele diz literalmente que nós temos o esperma de Deus. O que significa? Significa que nós temos o DNA de Deus. Portanto, nós não podemos viver em pecado, né? O pecado não pode ser uma prática da nossa vida. Portanto, a santidade é uma prova de que realmente nós somos de Deus. Tá? Então, essa é a primeira prova. Dispensa assim a fé. Eu tenho que crer pela fé. Mesmo que eu sou pecador, eu tenho que crer. Não é bem assim para João. Você é pecador, é verdade, mas você tem que ter a compulsão pela santidade, tá certo? Mesmo que seja difícil, mas a santidade sempre é um problema na vida do verdadeiro cristão, tá certo? Eu creio que, como disse lá Lutero, né, o problema nem é tanto, não é nem tanto ser santo, né, mas lutar contra o pecado. É isso que está em jogo aqui na nossa vida. A segunda prova da veracidade da nossa conversão é a resposta às nossas orações. João disse isso 2 vezes na sua carta. A primeira foi em 3:21, 22, e a segunda em 5:15, 16. Lá em 3:21, 22, ele fala assim: amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Por que se o coração não acusa, eu tenho confiança? É porque se meu coração não acusa, significa que eu estou andando na santidade, e isso é uma prova de que realmente eu sou salvo. Então, eu fico confiante. Eu estou com tudo com Deus, né? Eu sou o rei da cocada preta aqui na presença de Deus, né? Porque o coração não está acusando nesse sentido, né? Então, para ele, isso é uma prova legal. E quando isso acontece, ele diz: aquilo que pedimos, dele recebemos. E ele acrescenta: porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que é agradável. Para João, a resposta às orações e você andar na presença de Deus agradando a ele, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Você não pode agradar a Deus e não ser respondido em suas orações. Se você agrada a Deus, é quase que ele está falando assim, né? Se agrada a Deus, Deus vai agradar você também, né? É uma contrapartida natural na vida do cristão. E isso vale como prova de que ele realmente é convertido. Uma pessoa não convertida, ele não é que ele não tem resposta na sua oração, mas ele está por conta. A gente não sabe se Deus vai responder ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A garantia da resposta realmente está reservada para aquele que é de Deus. Em 5:15 e 16 ele fala: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. João está colocando aqui que isso é uma confiança que nós temos, de que nós somos de Deus, que se nós pedimos alguma coisa, ele nos ouve e ele nos atende, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso e não vou me alongar mais nessa questão. E a última prova que eu quero apresentar da nossa conversão é o amor aos nossos irmãos. Não é possível uma pessoa ser crente e não ter amor pelos irmãos. Para João, isso não funciona. Aliás, esse é talvez o que ele gasta mais tempo falando na sua carta.
Eu vou citar dos versos onde ele fala isso, eu vou citar cinco versos. O primeiro é o 3,14, onde ele fala assim: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. E é impressionante a lógica de João, né? Eu que estudei filosofia, eu diria assim que ele está usando um método filosófico aqui da lógica, né? É a lógica da coisa. Você sabe e acabou. É simples assim. Você ama seus irmãos? Aquele que passou da morte para a vida ama seus irmãos. Se você ama seus irmãos, você passou da morte para a vida. É simples assim para João. Eu não preciso ficar procurando provas, né? Ou procurando uma fé no nada. É a fé no amor que já está em mim. O amor ele faz parte de mim. Portanto, o amor que eu tenho pelos meus irmãos prova que eu passei da morte para a vida. Em 3,19 ele fala assim: nisto conhecemos que somos da verdade se amamos os irmãos. Ele diz a mesma coisa. Lá ele tinha falado que o fato de amar os irmãos significa que passou da morte para a vida, e aqui o fato de amar os irmãos significa que nós somos da verdade, né? Porque há uma ligação para João entre a verdade e o amor aqui, né? Que agora não dá tempo da gente falar, mas que é bem bonita essa ideia. Não tem como você viver a verdade sem viver o amor e vice-versa, né? Também no 4,20 ele fala assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Por que é mentiroso? Ele é mentiroso no sentido de que ele está dizendo uma mentira. Qual é a mentira? É que ele ama a Deus. Essa é a mentira. Ele não ama a Deus, na verdade. E como eu sei que ele não ama a Deus? Eu sei que ele não ama a Deus porque ele odeia seu irmão. São coisas contrárias. Não é possível amar a Deus e odiar o irmão. Isso não existe, né? Então, quem odeia o irmão, essa pessoa, para João, ela está excluída, ela está provando com isso que ela não é salva, tá certo? Ela não tem, de fato, uma experiência com Deus, porque não tem sentido, né? Não se pode amar a Deus e odiar ao irmão ao mesmo tempo. O quarto exemplo é 4,18, que fala: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Que medo é esse, né? Que João fala. No contexto, ele diz que é o medo de ser condenado por Deus. Por exemplo, um dia você vai estar diante de Deus, né, para ser julgado por Ele, e quem garante que você não vai ser condenado? Pensa comigo, né? Você, não sei, né? Eu acho que eu vou estar liberado, tal, vou passar. Mas e se não passar, né? Eu sou tão imperfeito, eu tenho tantos defeitos, tal. Aí você fica nessa dúvida. E aí isso dá um medo na gente. Será que eu não vou ser condenado por Deus? Aí João fala: você quer ter coragem ou ter confiança de que você não vai ser condenado por Deus? Ame. O amor é a prova de que você não vai ser condenado por Deus. O amor lança fora o medo. É nesse sentido de que você ama e isso prova que você é de Deus e, portanto, você não precisa ter medo dele. Olha, interessante. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? O que tem a ver o amor com o fato de eu ser julgado por Deus? É que o amor é a prova que eu sou de Deus. E que, portanto, eu não preciso ter medo de chegar no julgamento e descobrir lá no julgamento que eu, na verdade, não era de Deus. Como, aliás, vai acontecer. Jesus fala isso, né? Quando chegar nos últimos tempos, alguns vão falar: Senhor, eu profetizei, né, em teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas, né? Vocês já leram esse texto lá em Mateus? E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Acho que João até podia falar assim, né? As pessoas vão falar: eu preguei, profetizei, fiz maravilhas. E aí Jesus vai falar, vai dizer: tá bom, entendi, isso foi muito legal, mas eu quero saber, você amou? É isso que João está, né? Se você amou, é a prova. Nem é a profecia, nem os milagres, as maravilhas, inclusive, né? A gente sempre acha que se teve um milagre ou uma maravilha, porque é de Deus. João não coloca o milagre como uma prova de que a pessoa é de Deus. Na verdade, o milagre é o amor que a pessoa desenvolve pelos seus irmãos. Então, o amor, nesse sentido, ele lança fora o medo de ser condenado por Deus, tá certo? Então, se eu tiver medo, será que eu sou de Deus mesmo? Então, olha para dentro de si e pergunta: eu amo os meus irmãos? Se você ama, pronto, então você é de Deus, tá? Serve como prova. E, por fim, o último exemplo é o 3,14, onde ele fala: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Eu já citei, né? Porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Foi o primeiro que eu citei. A cabeça aqui já não está funcionando direito. Bom, então a gente entendeu a ideia, as três provas, tá certo? A gente tem a prova, então, da santidade de vida, isso serve como prova de que somos salvos.
A resposta às nossas orações serve como prova, e a veracidade do amor que nós temos pelos nossos irmãos serve como uma prova, tá? Eu vou me comprometer aqui com vocês de fazer o seguinte, eu não posso digitar tudo, porque eu não posso digitar tudo porque é muita coisa, tal. Mas eu vou depois digitar pelo menos a minha tabelinha das provas completa, tá bom? E aí eu passo para vocês, tá? Alguém quer falar aí ou não? Eu acho que o Humberto quer falar, Humberto? Isso, se me permite, pastor, só. Pois não, Humberto, diga. Duas coisinhas. Uma mais importante, vamos dizer assim. Claro. O amor que João está falando aqui, no original, é o ágape. Isso, é. Tá, então é o amor, sei lá como é que podia chamar. Eu acho que sim, Humberto. Eu não posso garantir, mas eu creio que sim. O amor sacrificial, o amor como o de Cristo, né? Isso, provavelmente sim. Tá, não, eu só achei interessante quando você falou da filosofia e da lógica daquele versículo 3,14. E aí me fez pensar um comentário que eu sempre faço, né? Como pensar que num passado não muito distante, todo estudante de ensino médio, em qualquer área do conhecimento que ele estudasse, tinha, né, os rudimentos mais básicos de lógica formal, e que falta isso faz, né? E que falta isso sim, é faz hoje verdade. em A dia. gente relativiza o que não está relativizado na Bíblia, né? Isso, é que aqui eu nunca tinha visto esse exemplo. Eu dou aula de um pouquinho desses princípios, né? Nunca fiz filosofia, mas o princípio do princípio de lógica, mas esse versículo 14 seria excelente como exemplo. Só está invertido, vamos dizer assim, né? Perfeito. Porque as Ele é o premissas que... estão no final e a conclusão começa com a conclusão. Sabemos que já Isso, passamos da morte exatamente. para a É o vida. silogismo perfeito, né? Aquela dos três, né? Isso, Sócrates é mortal, todo homem é mortal, portanto, aquela história não, do silogismo. Aqui é o silogismo isso. perfeito, é isso mesmo. Legal. Vou usar na minha próxima aula. Legal. Uma coisa importante aqui é sobre o que é amar. Antes de terminar completamente essa parte e falar um pouquinho sobre as orações respondidas ou não respondidas, eu queria só falar um pouquinho sobre essa questão do amar. O que é amar em João? Uma coisa importante para João sobre o amar, aliás, não só os irmãos, mas também a Deus, é que nem para Deus e nem para os irmãos, aqui o que está em jogo é a questão do sentimento do amor. O amor como emoção, né? Como movimento da alma. Nem Deus espera da gente quer dizer, ele espera, claro, né? Digamos o amor como paixão, né? O amor pode se tornar uma paixão e de fato ele vira paixão, geralmente na nossa vida. A gente se casa com uma pessoa não só porque ama, mas porque o amor de alguma forma transforma isso num sentimento e portanto numa paixão. João aqui não está falando de paixão, tá? Não é gostar do irmão ou ter saudade do irmão quando está longe dele. Não é isso, tá? O amor em João, ele se manifesta de duas maneiras. E ele é muito claro com relação a isso, tá? Não é o sentimento do amor, tá? Que nem você tem aquele sentimento por uma pessoa, já viu? Que você está tranquilo, de repente você vê a pessoa, e eu não sei o que acontece no corpo da gente que dá um revertério, e aí começa o estômago, né? O esôfago, alguma coisa não funciona no corpo, porque aquele sentimento aflora na gente. Aí dá aquela vontade de estar junto, tal. Não é isso, tá? João, o amor de João, ele se manifesta de duas maneiras. Primeiro, isso é muito claro, tá? Até com Deus é assim também. Deus não está pedindo que a gente goste dele. Ele está pedindo que a gente obedeça a ele, né? Não precisa gostar, obedeça. Se você obedecer, você vai gostar, não se preocupe, né? Mas a obediência, que nem Jesus fala, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos, né? Jesus disse isso com todas as letras. Em outras palavras, não precisa ficar muito preocupado em gostar de mim. Que nem no culto, né? O cara levanta a mão e tem aquela paixão por Deus. Muito legal isso, tal, mas o que ele quer mesmo é obediência. Se você me ama, me obedeça. É a maior prova de amor que se pode dar a Deus é a obediência. A prova de amor ao irmão, ela está mais ou menos ligado nisso. Como se manifesta? Então, a primeira prova de amor para João é o desejo de estar junto, de querer estar com os irmãos, de não se contentar em ficar longe deles, de querer aquela comunhão, o desejo daquela comunhão. Ele fala isso, de alguma forma, no 2,19, onde ele fala de pessoas que deixaram a igreja. Ele fala assim, eles saíram de nosso meio,
Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem saído dos nossos, teriam permanecido conosco. Aí ele fala, todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Ou seja, eles provaram, olha a questão da prova, né? A fé como prova. Eles provaram que não eram dos nossos porque saíram de nós. E estão tranquilos, né? Saíram e não sente falta. Isso prova que realmente não eram dos nossos, ou seja, não eram de Deus, em outras palavras. Então, esse desejo de estar junto é o que João acha que é o amor. A segunda manifestação do amor é na ajuda ao irmão quando o irmão está passando necessidade. E ele vai falar isso num texto, eu não lembro qual que é, ele fala assim, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, eu acho que é o 3:17. Ele fala, aquele que vir o seu irmão possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha aqui que interessante, olha a lógica, né? Como é que ele pode ter o amor de Deus se ele fecha o coração? Então, ele não ajuda o seu irmão, então ele não ama, logo, ele não conhece a Deus. Então, o amor se manifesta na ajuda ao irmão quando o irmão está passando necessidade. Observe aqui que não é o gostar do irmão, tá certo? Realmente, são coisas práticas, né? É querer estar em comunhão e ajudar os irmãos, tá certo? Então, esses são, portanto, as provas de que realmente nós somos de Deus, ok? Aí, eu vi agora aqui, pastor. Diga, fala, Humberto. Não, que aí o próprio versículo 16, também aqui, não, desculpa, o 17, né, vai falar do amor. Isso. Né, que Jesus deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, de fato... É isso mesmo. O amor ágape aqui, né? É isso mesmo. É porque para João, como a gente tem o DNA de Deus, né, o esperma de Deus, é natural que a gente se comporte como ele se comporta, né? Em Cristo, principalmente, que é o modelo que nós temos, né? Do que Deus faria se ele se transformasse em homem e vivesse como um homem. Cristo é o modelo disso. Foi, de fato, o que ele fez. Transformou-se em homem e deu para nós um modelo de como um homem deve se portar. Como Cristo é filho de Deus e tem o DNA de Deus, se eu sou e tenho o DNA de Deus também, então eu sou irmão de Cristo e vou fazer igual ele. Essa é a ideia, ele como o modelo, não é? Ele é o modelo, na verdade, de todo cristão, ok? Entenderam alguma questão aqui, antes da gente passar para a questão das orações, da resposta a todas as nossas orações, Ana? Eu acho que esse é o mais complicado, né? O amor, acho que a gente se ama, a gente está bem legal nesse ponto, penso eu, né? A questão da santidade, eu acho que a gente está super legal também. Vocês concordam comigo que tanto o amor quanto a santidade é fácil de detectar. É simples, o cara sai da igreja e nem está aí, a gente já vê que ele está mostrando alguma coisa com isso mesmo. E o cara nem está aí para o pecado, né, peca, isso também está mostrando. Agora, a questão da oração, não. Porque eu e vocês certamente fizemos orações que não foram respondidas. E agora? Né? Como é que essa questão da resposta às orações se constitui como prova de que eu sou de Deus? Então, eu queria pensar um pouquinho nisso. Antes de eu falar sobre isso, tem alguma questão sobre o que foi até aqui ou não? Senão a gente vai avançar. Eu só ia colocar para você, que você... Mas eu estava pensando exatamente no texto quando você foi ali, não é? Quando João fala, se eles saíram de nós é porque eles não eram de nós. Mas você falou, eu estava pensando nele na hora que você estava comentando, justamente sobre essa questão lógica mesmo, não é? Que é evidente que esses mesmo, que eles não fazem parte disso aqui, né? Não fazem parte, exatamente. Na mesma medida em que... Deixa o cara aí, não é dos nossos, tranquilo. Né? Na mesma medida em que ela é uma coisa tão superlativa para nós, né? E eu espero que seja, né? Para mim, especialmente, e para cada um de nós, talvez na mesma intensidade, no sentido oposto, ela é uma coisa completamente fora da realidade dessas pessoas. Por isso, o lugar delas era fora mesmo, jamais poderia ser dentro, né? Mas você citou, era o texto que eu estava... quando você estava falando naquele pensamento lá. Isso mesmo, tá bom? Depois eu vou digitar, tá? Toda a tabelinha completa das provas, e vocês vão ver, são 35 versículos de provas, então é muita coisa, é o tema de João, na verdade. Ele vai terminar o livro dizendo, essas coisas os escrevi
para que saibais que tendes a vida eterna, né? Então, é a ideia de saber que nós temos a vida eterna. Provas concretas e reais que ou estão ou não estão na nossa vida, tá certo? É bem simples para João o problema aqui, tá? Bom, vamos para a questão, então, da prova, da segunda prova, né? A resposta às orações, né? Eu tinha dito que, para João, uma das provas que nós somos de Deus e somos convertidos é que as nossas orações são respondidas. Eu acho que nossas orações são respondidas, né? Eu tenho certeza que vocês já oraram e tiveram a oração respondida, como eu já orei, tive minha oração respondida, mas também orei e não tive a oração respondida, né? Como eu posso entender esse texto, né? Essa questão. Não foi só João que disse isso. Jesus também tinha falado isso no Evangelho em diversas ocasiões, e não só no Evangelho de João. Mateus e Lucas também registram momentos em que Jesus disse que Deus atenderia todas as nossas orações. Jesus chega até a falar, no capítulo 15 de João, naquele grande sermão, né, no famoso sermão, que o fato de Deus atender às nossas orações glorifica o Pai. Ele fala, nisso é glorificado meu Pai, né? Que vocês orem e as suas orações sejam atendidas, né? Tudo que vocês peçam em oração sejam atendidos. Então, é uma questão que a gente precisa entender, porque eu creio que não tem a ver mais com o pecado, mas tem a ver com a oração, né? Nesse sentido. Ou com falta de amor, mas é uma coisa que todos nós fazemos e todos nós corremos o risco de cair nesse ponto, tá bom? Bom, eu falei para vocês que haviam 2 textos em que João fala isso, e João coloca isso realmente como prova, tá? Eu vou lembrar a prova, capítulo 3, verso 21, 22, é a primeira prova, ele fala, amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Então, observe aqui que a oração atendida, ela é atendida porque eu guardo o mandamento. Como é que eu sei que eu guardo o mandamento? Porque a minha oração é atendida, tá certo? Como é que eu sei que eu não guardo o mandamento? A oração não é atendida, é aí que eu sei. Pô, eu oro, né, a minha oração não passa do teto. João diria, vai guardar o mandamento para ver. Sua oração vai, né? Sua oração vai atravessar a galáxia, não é? A segunda é em 5,15, onde ele fala, esta é a confiança que temos para com ele. E é importante a maneira como ele começa. Essa é a confiança. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Tá certo? Eu queria tentar entender então com vocês essa questão. Tá? Eu tive muita dificuldade, e talvez tenha sido em João o que me deu mais trabalho para entender. Depois que eu terminei de estudar João, eu fui aos comentários ver se algum comentarista me ajudava. Os comentaristas de João, eles veem a questão, né, tal, mas eu não encontrei o que eu queria de fato nos comentários. O que eu queria? Eu queria entender essa questão de todas as orações serem respondidas. Me explica, então, por que nem toda oração é respondida. Eu acho que não sou só eu, acho que todo crente, né, faz alguma oração que não é respondida. Não é possível que toda oração que um crente faz é respondida. Então, eu quis entender essa questão e encontrar um princípio aqui para aplicar a isso, tá? Eu achei que o segredo para entender está na segunda incidência desse texto, que é o 5:15 e 16. Por que esse texto é melhor do que o 3:21? Ele é melhor do que o 3:21 porque ele tem um adendo aqui. João, no 5:15, ele reconhece que nem todas as orações são respondidas mesmo. Isso ele vai falar agora com toda certeza, tá? Não é mesmo toda a oração que é atendida. Eu acabei de falar que mas na verdade não é. Há alguma oração que não é atendida. Como ele fala isso me chamou a atenção e eu resolvi estudar esse texto para entender o caso da oração que não é atendida, para poder tirar daqui o princípio para aplicar, então, na vida, tá certo? Vamos ler, então, capítulo 3:15. Fala assim, sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Agora veja o 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, veja a questão da oração novamente, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Veja, para quem não pecou para a morte, a oração é respondida, porque eu estou orando para o irmão viver, certamente, né? E Deus vai atender. Agora, há pecado para a morte, e por esse, não digo que ore.
Por que João não quer que a gente ore pelo pecado para a morte? Tá? Ele não quer que a gente ore pelo pecado para a morte, porque a resposta à oração é uma prova de que eu sou de Deus. Se eu orar e Deus não responder, isso pode provar que eu não sou dele. Então, isso pode ser uma armadilha, porque eu vou orar e Deus não vai responder, eu vou ficar com a crise, né? Vou ficar com a crise. E agora? Então, João fala, então é melhor não fazer a oração que não vai ser respondida. Faz só a oração que vai ser respondida. Mas, João, qual é a oração que não vai ser respondida? Me fala qual é para eu nunca fazer ela. Aí João responde, a oração que nunca vai ser respondida, ou pelo menos que você não tem certeza, né? Pode ser que sim. João não diz que não vai ser respondida. Ele não dá certeza, né? É a oração que você faz pedindo para Deus para salvar um irmão que cometeu um pecado para a morte. Isso é um problema, na minha opinião. Primeiro, porque eu não sei se o irmão cometeu um pecado para a morte, né? Não sei qual é o pecado para a morte, né? O que é isso, o pecado para a morte, né? João não descreveu, se ele desse detalhes, né? Eu até posso dizer, mas é só isso que eu devo pedir? Então, por exemplo, meu pai tem 100 anos, e ele está velhinho, está morrendo. Mas ele não cometeu o pecado para a morte. Eu sei disso, porque ele é um homem de Deus extraordinário. Eu posso pedir mais 10, 20 anos para ele? E Deus vai atender? Ele não cometeu o pecado para a morte. E aí? Percebe a questão? A ideia do pecado para a morte não responde tudo. É muito específico. E pode ter muitos casos em que eu não sei, né? A pessoa pode ter cometido um pecado, mas ele pode se converter. Não sei. Então, eu estou com um problema. Eu não sei. Primeiro, eu não sei o que é o pecado para a morte. E eu não sei, mesmo se eu souber, eu não sei se a pessoa cometeu esse pecado. Então, o que eu achei importante nesse texto, embora João não vai entrar em detalhes, e muito daqui a gente precisa, a gente tem que ficar meio que filosofando para entender João, né? Mas, de qualquer maneira, esse texto é precioso, porque ele colocou esse adendo, eu acho que isso é importante. Ele colocou um adendo. Todas as orações são respondidas, mas em certas condições. Então, qual que é a minha ideia? Qual que era a minha ideia? A minha ideia era encontrar as condições nas quais essa oração específica pelo pecado, para dar vida para uma pessoa que cometeu um pecado para a morte, e tentar aplicar isso para todas as orações. O princípio por trás dessa oração não respondida. Porque nós temos aqui uma oração não respondida. João, ele não quer que a gente faça essa oração, como eu disse, porque ele teme que se a gente fizer essa oração, Deus não vai atender, ele pode não atender, né? Pode atender, mas pode também não atender. E aí eu vou achar que eu não sou de Deus. Aí a prova da oração respondida não vai valer nesse caso. Então é melhor nem orar. Então eu quero encontrar aqui o princípio. Qual é o princípio? O que significa para a minha vida, não nesse caso específico, mas qual é o princípio que eu tiro para toda a minha vida? Ou para todas as minhas orações? Para que eu saiba exatamente que oração fazer e que oração não fazer. É essa pergunta que eu não consegui encontrar nos comentaristas. Eles geralmente falam sobre a questão do pecado, que João não recomenda, né? Tal. Eles reconhecem que a resposta às orações é prova, mas não vai além da questão da resposta. Eu queria encontrar um princípio para a vida inteira, tá certo? Eu não sei se foi uma aventura minha, tá bom? Mas eu fui meditando e estudei os dois textos, o 3:21 e o 5:15, para tentar, a partir do 5:15, para tentar entender, então, o que João está querendo falar sobre essa questão do pecado, da oração que não é atendida, tá? O que me interessa não é nem a que é atendida. O que me interessa é a que não é, na verdade, né? Porque a que é atendida, tudo bem. Porque eu sou de Deus, tal, essa coisa toda. O meu problema é a que não é atendida. Por que essa oração não foi atendida? Tá certo? Bom, olhando aqui para... Quer falar, Humberto? Desculpe. Não, só a condição que ele coloca no próprio 14 já não é suficiente quando ele fala que, vamos ver. Que tem que estar na vontade, dentro da vontade, se pedir, né, de acordo com a vontade de Deus, ela será respondida. Também não seria suficiente. Já é uma pré-condição, sim. Eu podia falar assim: eu preciso estar de acordo com a vontade de Deus, não é isso? Para que as minhas orações sejam atendidas. Isso. Ok? E aí eu teria, então, o meu irmão, ele está cometendo um pecado, eu não sei se esse pecado é para a morte ou não, aí eu quero orar por ele, tá certo? Eu deveria, nesse caso, perguntar para Deus, Deus, qual é a tua vontade em relação a isso? Aí Deus ele vai me falar, olha, essa pessoa cometeu um pecado para a morte, então a minha vontade é de levar ele. Você não deve orar por ele. Não adianta pedir vida, eu não vou dar vida para ele. A gente poderia até interpretar assim, entendeu? O meu problema é que o exemplo é muito específico.
Eu queria, digamos, primeiro que eu não sei se o irmão cometeu pecado ou não sei se Deus vai me responder isso. Pode ser que ele não responda, né? De repente tem gente que tem, sei lá, dor de profecia, que nem os pentecostais falam, né? E aí acaba descobrindo, não, você cometeu, vai morrer. Uma vez Deus disse para mim que um cara ia morrer. Isso já aconteceu na minha vida. E ele morreu mesmo, de fato, né? Que era para não orar por ele. Eu estava pedindo para Deus, para dar vida para ele, e Deus eu senti de Deus que não era para orar. Mas aconteceu em uma ocasião, né? E não me lembro se isso aconteceu muitas vezes, né? Eu queria, então, tentar aplicar aqui o conceito para a vida toda, tá? Para todas as orações. Qual é o conceito, então? Porque não sei se, vamos supor, lembra da história do meu pai que tem 100 anos, né? Eu devo pedir mais 20? Meu pai não cometeu o pecado para a morte. Posso pedir mais 20? Veja que eu estou fora do exemplo, mas estou numa oração que eu acho igualmente perigosa, né? Pedir mais 20, 120 anos, eu não sei se uma pessoa vive 120 anos, né? Se isso é vontade de Deus. Então, a questão aqui do pecado para a morte, ele limitou a vontade de Deus muito. Eu preciso entender mais essa questão da vontade fora desse exemplo. Aplicar o exemplo para que isso me ajude a entender todas as orações, tá? Então, vamos ver como seria na questão. Bom, os dois textos, tanto o 3:21 quanto o 5:15, eles ligam a oração com o pecado. Os dois fazem isso. No 3:21, João tinha falado, ele tinha falado assim, se o nosso coração nos acusa... vou começar do 19. Ele fala, nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Fica tranquilo porque você é de Deus. Pois se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então vamos supor que meu coração me acusa de algo. Estou na dúvida se eu sou de Deus ou não, no sentido de pecado, né? Na verdade, ok? Aí ele fala, amados, se o coração não nos acusar, então temos confiança diante de Deus. Agora observe, no caso do coração acusar, no primeiro texto, ou seja, eu estou em pecado, eu pequei, e meu coração está me acusando. Ele diz, você fez uma besteira, tá certo? Isso prova que eu não sou de Deus. Mas eu falo, não, mas maior é Deus. Peça perdão e vamos continuar. É por isso que não é exatamente a santidade, mas é uma compulsão pela santidade. Nem sempre a compulsão funciona. Mas, de qualquer maneira, é um problema, tá? O pecado tem que ser um problema na nossa vida. Bom, no caso do meu coração me acusar, eu ficaria nessa dúvida. Agora, se o coração não nos acusar, vamos imaginar, então, que meu coração não me acusa. Nesse segundo caso, e só nesse segundo caso, aquilo que pedimos, nós recebemos. João quase que está dizendo aqui que se o meu coração me acusa, eu não tenho muita condição de pedir e receber. Quando o coração está acusando, porque realmente eu fiz uma besteira. Percebe? Parece que o pecado, de alguma forma, ele coloca um limite na oração, em 3:21. Quando o coração não acusa, quando o coração acusa, Deus é maior do que nós. Então não entra aqui, ele não fala sobre a oração. Eu não sei se você vai orar ou não. Mas se o coração não acusa, e você está bem, você está em santidade, aí você pede e você recebe. E aí você tem duas provas, a santidade e agora a resposta à sua oração. Mas, João, e se o meu coração acusa, eu posso orar e vai ser respondida? João não diz nada. Agora estamos no campo da incerteza. Tá certo? Observa que aqui o pecado e a oração estão ligados. Tá? Aonde tem pecado, a oração é problemática. Aonde não tem pecado, a oração é menos problemática. Tá certo? Então, nós temos aqui o primeiro texto que fala sobre a questão da oração. A oração, tudo que eu peço eu recebo? Sim. Mas quando não tem pecado. Se tiver pecado, aí nós estamos com um problema. Aí talvez tenha que resolver o problema do pecado, ou está na dúvida, é aquela questão da dúvida. Não sei se essa oração vai ser respondida ou não. A prova não vale. Pode ser até que Deus responda. Eu acho que Deus respondeu muitas das nossas orações estando nós em pecado, penso eu. Né? Por causa da questão da graça dele. Né? Eu lembro que eu trabalhava na Sé, a minha igreja tinha um projeto lá na Sé, não, na Rio Branco, naquela região lá de São Paulo, com prostitutas, né? E aí tinha uma que a gente estava evangelizando. E chegamos lá um dia, numa madrugada, em que ela estava com o pescoço cortado. Aí ela disse que ela estava com um cara e aí o cara começou a bater nela. Aí o cara pegou uma faca para matar ela.
E ele começou a cortar o pescoço dela. E aí ela lembrou da gente, mas eu lembrei de vocês, lembrei de Deus e eu clamei. E aí quando eu clamei, aí alguém deu um grito e ele correu. E aí ela falou, Deus me libertou. Eu não duvido que Deus libertou ela, né? Essa mulher, que Deus atendeu a oração dela. Mas veja, ela estava na rua de novo, né? Ela estava no pecado de novo. Veja, Deus pode atender. Então, não sei se... Né? Mas você está na dúvida, você está por conta. Não serve como... A resposta a Deus, de Deus, naquela oração que ela fez, para Deus livrar ela naquele momento da vida, não serve como prova que ela é de Deus. Percebe? Então, a resposta de Deus a uma oração, quando o coração acusa, não serve de prova. Deus pode responder, mas não é prova. A prova é só quando o coração não acusa. Entenderam essa primeira parte ou não? Se o coração não acusa, então a resposta vale como prova. Tá certo? E se o coração acusa, se Deus responder a oração, essa resposta já não vale tanto como prova. Tá bom? Você está por conta aí nesse sentido. Observa que no 5,15 nós temos o mesmo problema, é a mesma construção, tá certo? João fala assim, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Se sabemos, então estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isso é bem tranquilo para aquele que está com Deus, para aquele que vive em santidade. Ele já tinha falado no 13, essas coisas os escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. É para aquele que está bem. Agora a gente tem aquele campo do pecado, que é o campo nebuloso. Né? É o campo nebuloso na vida do crente e na vida de qualquer um. Né? Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, e agora já não é mais o meu coração que me acusa, é o meu coração dizendo que o outro está cometendo um pecado. Eu até estou bem, mas o outro está em pecado. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. Por esse, não digo que rogue, ele diz. Ou seja, você não deve rogar, tá? Se ele não recomenda a oração neste caso, porque você não tem garantia de que você vai ser atendido ou não. Então, neste caso, é melhor não orar. Não ore, porque a oração, ela não tem, você não tem prova de que vai funcionar, tá certo? Ele não proíbe terminantemente a oração, mas ele aconselha a não orar, tá certo? Ele é um conselho que ele dá. Ele termina dizendo, toda injustiça é pecado. Por que ele diz que toda injustiça é pecado? Porque mesmo que o irmão cometeu um pecado que não é para a morte, ele ainda está em pecado. Fala, mas ele ainda está em pecado. Então eu posso orar estando ele mesmo em pecado? Bom, se é um pecado não para a morte, você pode. E Deus vai abençoá-lo. Deus vai dar vida para ele, tá? Agora, se é um pecado para a morte, então eu não recomendo, porque né, nesse caso não adianta. Mas não significa que o pecado que não é para a morte não seja pecado, né? Porque o problema é pequeno. Realmente é pecado do mesmo jeito. A que conclusão eu chego aqui? Eu cheguei à conclusão de que João está tentando mostrar para a gente que existe, eu vou chamar aqui de um campo de resposta. Tá? O que é o campo de resposta? É a esfera na qual Deus responde às nossas orações. E qual é a esfera na qual Deus responde às nossas orações? É na santidade. E o que é a santidade para João? É exatamente você estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, ou, como ele já disse antes, de acordo com a lei de Deus. Né? João, a vontade e a lei para João está muito igual, né? É a mesma coisa, né? É a palavra revelada de Deus. Você sabe o que Deus quer de você, você vive isso, e nesse âmbito a oração é respondida. Entenderam? Se eu estou fora do âmbito da santidade, eu não tenho garantia de que minha oração vai ser respondida. Todas as orações são respondidas dentro do âmbito da santidade, ou seja, na esfera, essa é a vontade de Deus. É por isso que eu não tinha falado, Humberto, da questão da vontade de Deus antes. Porque a vontade de Deus aqui não é simplesmente Deus querer fazer ou não. A vontade de Deus é a vontade revelada dele, que é, no caso, a palavra dele revelada. E isso é o que ele chama de vontade de Deus. Se eu estou dentro dessa esfera, da esfera de resposta, então eu peço e Deus responde. Por que Deus responde? Porque eu estou dentro da esfera de resposta. Então, por exemplo, eu posso orar pelo meu pai que tem 100 anos e pedir mais 20? E não, eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque eu sei que isso não está dentro da esfera de resposta de Deus, porque já foi revelado na palavra de Deus
que Deus não tem vontade de fazer uma pessoa viver 120 anos. Não é vontade dele. Se ele quisesse fazer isso, ele fazia. Tá certo? E a Bíblia diz, a Bíblia fala que a duração da nossa vida é de 70, não é? Ela põe um limite. Eu tenho que entender o limite da vida. E Deus já deixou. Então, neste caso, não há pecado para a morte, mas eu estou dentro da esfera da vontade. E eu posso dizer também que a esfera da vontade de Deus, ou seja, da vontade revelada, é a mesma esfera da santidade. Por quê? Não é simplesmente uma esfera de entender os limites da vontade de Deus, mas é uma esfera de viver dentro dos limites. Por quê? Porque no 3,15 tinha dito isso. Se eu estou em pecado, no 3,21, né? Se eu estou em pecado, eu saí da esfera da santidade. E, portanto, a minha oração, ela já, né? Eu já não tenho garantia de que vou ser respondido. O que eu estou tentando mostrar aqui é que, provavelmente, o que João está fazendo na carta dele, nessa questão de Deus responder a todas as orações, é exatamente isso. Ele está estabelecendo os limites nos quais todas as orações são respondidas. Quais são os limites? A vontade revelada de Deus. Então, como é que eu quero ter todas as minhas orações respondidas? O que é que eu faço? Eu tenho que viver a vontade de Deus. O que significa? Eu tenho que conhecer essa vontade revelada na palavra dele e eu preciso vivê-la na minha vida. Porque lembra que no 3,21 tinha dito isso, que se eu pecar, a minha oração também, eu entro no campo, eu saio do campo da prova. Né? A vida de pecado me tira do campo da prova. Eu preciso viver a santidade. É só no campo da santidade, e eu não sei, eu acho que na prática, isso não é tão colorido assim, né? Não é tão maravilhoso. Eu acho que na prática a gente peca, e aí a gente ora e Deus não atende. É por isso que João fala, se você pecar, ele é justo para nos perdoar. Só que o pecado me tirou do campo da santidade, e, portanto, do campo da oração respondida. Entendem? A oração só pode ser respondida no campo da santidade, que é o campo da resposta. Nesse campo, sim, você vive a palavra, você pratica a palavra, você tem a sua palavra como seu alvo, a sua palavra estabelece a sua cosmovisão, sua visão de mundo, sua visão de realidade. Então, quando você pede pela palavra, segundo a palavra. Não tem como Deus não responder uma oração segundo a palavra dele, entende? Por quê? Porque você vive a própria palavra. Essas orações são respondidas. Mas eu posso pedir qualquer coisa? João estaria, sim, pode. Você está dentro da palavra, né? Você tem o conhecimento da palavra. A palavra põe o limite daquilo que você vai pedir. Você não vai pedir fora da palavra. Você lê a palavra e pede. Então, eu acho que na prática a gente nunca deveria propor um tema de oração. Então, vamos supor, eu posso orar, por exemplo, eu posso orar, vamos imaginar um exemplo aqui, eu posso orar por um irmão que está desempregado e eu quero que ele arrume emprego, vamos supor, né? Eu posso orar? Posso. Irmão, pastor, ora por mim. Né, Alan, ora por mim. Humberto, ora por mim. Claro, eu vou orar, irmão. Tá certo? Vou lá e oro. Essa oração é tranquila. Só que eu tenho que lembrar que essa oração, ela depende de entendida, pode ser que não. Então, qual que é a melhor política da oração? É aquela que você lê a palavra, você encontra na palavra o tema e você ora pelo tema que a palavra te deu. É ela que dá o tema. Então, eu encontro lá, por exemplo, a oração fala assim, que eu devo amar o meu irmão. Pronto, eu tenho um tema de oração. Eu vou ajoelhar e vou falar, Deus, coloca amor no meu coração. Essa oração está de acordo com a palavra. Deus, 100% garantido que ele vai atender. Entendeu? Porque está dentro do limite da revelação, está dentro do limite da santidade de Deus. Percebem? Então, ele realmente vai colocar amor no meu coração. Eu sei que isso está dentro. Então, tudo que tiver tudo que a palavra propõe, a gente tem a liberdade de pedir, e João garante que esse pedido realmente vai ser atendido. Entenderam aqui a questão? Fora dessa esfera, eu chamei aqui de campo de resposta, né? Fora do campo de resposta, e toda vez que eu oro por alguém, eu tô, né? Eu não sei, eu tô meio fora, porque eu já está dependendo de outro, tá? Eu posso dizer 100% na minha vida. Quando eu vivo com Deus, eu posso ter certeza de que Ele vai responder as minhas orações. Ele vai me dar aquilo que eu lhe peço, qualquer coisa, dentro do campo da resposta, claro, né? Não é
Aliás, quem está com Deus não há. E, lembrando, só para falar, mas porque eu sei que a gente é danado, né? O coração foi, eu vou pedir uma Harley Davidson, né? Uma moto, tal. O meu coração pede isso. Eu estou falando isso, gente, mas, por exemplo, eu li um livro do Yang Shu, A Quarta Dimensão, onde ele fala isso. Ele queria uma escrivaninha e Deus disse para ele, pede exatamente o que você quer, a cor, o tamanho. E ele colocou o limite. E ele era um cara, eu não acho que ele era um cara, né? Ele era um homem santo, digamos assim, né? Eu imagino, e a vida dele prova isso, de fato, né? O ministério dele e tal. O pastor da maior igreja do mundo, não precisa falar mais do que isso, né? Então, e era um homem que jejuava, tudo. E aí ele foi pedir e Deus deu exatamente. Será que é disso que João está falando? Percebe? Essa que é a questão. Veja, ele pediu uma escrivaninha. Ele deu cor, tamanho, tudo. Deus deu exatamente o que ele pediu. E ele fala, você tem que ser específico com Deus, naquilo que pede. Eu não acho que é disso que o João está falando. E o próprio João, quem lê João vai encontrar isso, João, ele sabe que uma das coisas que Deus revelou na sua vontade é que a gente está em guerra com o mundo. Quem vai a Deus, de certa forma, não quer o mundo. Não é para amar o mundo. Então, uma das coisas, só para lembrar, aí tem os limitadores, né? É vontade de Deus que você não ame o mundo. Aí eu posso pedir uma moto? Filho, pede. Se Deus falar para você, pede uma moto que eu vou te dar. Querido, peça, não só peça, vai lá e assina o cheque, tá? Agora, eu posso fazer isso? Pode, só que lembre, você não deve amar o mundo, é um limitador, tá? É o campo da resposta. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você quer o quê? Porque você ama o mundo? É isso que você ama? Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você, logo você está fora do campo de resposta. Perceberam? A oração respondida é aquela respondida dentro da esfera dentro de uma vida de quem não ama o mundo, por exemplo. Não é amor pelo mundo. Deus não tem nenhum amor por isso, o Senhor sabe disso, né? Vamos supor, eu preciso de pagar a conta, preciso de dinheiro para pagar a conta. Deus, olha, eu preciso. O Senhor sabe que eu não tenho nenhum amor pelo dinheiro, nenhum. Para mim, olha, se o Senhor me der a tua paz, eu estou bem, né? Mas eu preciso pagar essa conta, Senhor. O que eu faço? Percebe? Não é amor pelo mundo, é uma questão de testemunho, né? Eu estou dando um mau testemunho, eu quero glorificar o teu nome, percebe? Se aquele que ama o mundo, ele tinha falado, o amor do Pai, a gente está em guerra com o mundo. Ele até fala daquelas pessoas que falam da parte do mundo. É bem interessante essa questão, né, de pedir coisas do mundo. Ele vai falar que alguns, né, os falsos profetas, eles falam da parte do mundo. E falam em nome do mundo. Então, peça do mundo, pelo mundo e para o mundo. Ele fala assim, deixa eu ver onde é que ele fala isso. Ele fala, deixa eu ver aqui. Ele vai falar que a pessoa, ele é da parte do mundo e ele fala do mundo, não é? Eu não lembro mais onde é que está aqui, mas é exatamente isso que ele fala. De uma falsa doutrina que é do mundo. E de que exatamente é isso que eles estão fazendo, né? Colocando o mundo na cara dos cristãos e tentando, portanto... é o 4:15, é o 4:5. Ele fala, olha o 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus, primeiro. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O falso profeta está no mundo. Eles procedem do mundo. E por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Eu posso pedir uma Harley Davidson? Pode. Mas cuidado, se você não está falando da parte do mundo, né? Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. O amor que nós temos é por Deus e pelas coisas de Deus. E aí, é claro, vamos precisar de coisas do mundo? Vamos, mas não são coisas que nós amamos, né? O que nós amamos de fato, e, portanto, vão ser os objetos de nossas orações, serão outras coisas, entenderam? Tá bom? Eu acho que deu para entender, né? Vou deixar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Ou compartilhar algo do que vocês estão sentindo, podem compartilhar, tá? Pode falar, Humberto. Deixa eu ver. Está mutado, Humberto. É isso, já desmutei. Tanta coisa que a gente pode derivar disso daí, né? Mas eu estava pensando aqui, né, de que provavelmente a maior parte dessas pessoas que botam no carro foi Deus que me deu, presente de Deus. Sim. Não foi presente de Deus coisa nenhuma, né? Foi
Vai saber, Foi. não é? Enfim, né? É muito possível que seja só, né? Para como é que fala? Para você aproveitar nos seus deleites. Esqueci lá a passagem que fala sobre Ele isso, né? fala isso, vocês pedem mal, que é para gastar nos É, seus deleites, né? É é Tiago que isso, fala isso. é isso. Então, esse é um aspecto, né? Mas até já que você falou de Tiago, eu me lembrei de outra coisa também, e pensando no caso lá do trabalho lá na CEL, que você comentou, né? Aham. Porque quando você fala do pecado, né, de Deus não responde quando a gente está em pecado, né? O pecado é da gente, é a gente em pecado. Isso. Então, mas vai A gente tá saber por que conta, né? Sai do campo da resposta, né? isso, mas aí no caso específico daquela mulher que clamou, né, a gente pode considerar também que Deus respondeu porque alguém havia orado por Sim. ela para que ela não De repente, fosse, não é? né? Então, quer dizer, Exatamente, é. poderia explicar por que que Deus respondeu ali, mesmo ela estando em pecado, mas é porque Sim, alguém sim. orou por ela para que ela não fosse, enfim, que Deus a guardasse, Deus a protegesse, enfim, alguém que Sim. não Alguém estava em que estava pecado. dentro do campo da resposta, né? Isso, exato. E outro aspecto que também outra coisa que deriva daí eu acho importante é a importância da gente estar sempre em confissão, né? Isso a gente está Uhum, sempre com certeza. confessando nossos pecados para poder estar, né? Também acho que sem confessar os pecados não estaremos no campo, né? Não estaremos no campo de resposta aí para as A gente nossas sai, orações. exatamente. O pecado guardado na vida, Uhum, João vai falar, ele é um retorno à lei, na verdade. E, uhum, portanto, à não salvação. Quem tem pecado na vida vive no campo de uma não salvação. Quando o crente uhum, vive no campo da não salvação, ele está fora do campo da resposta. Porque sim, só o salvo é que tem a resposta à sua oração, uhum. já que a resposta é a prova, né? É isso. E acho que é Tiago 5,15, que estava vendo aqui, que achei bem na linha também dessa questão da resposta, é que, né, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver Isso. cometido pecados, ele será perdoado. Quer dizer, o ele aqui é Perdoado. Isso. essa pessoa, quer dizer que Isso se mesmo. nós não estivermos em pecado, orando por aquele que está, né, doente, não só será Aham. curado, como ainda será perdoado, né? Serão perdoados. Isso mesmo. Isso. Então é muito interessante, né? Acho que pensar É. nisso também. Por quê? Porque a santidade de vida, ela não é só uma questão de você andar com Deus e você ser abençoado por Deus. Ela é, na verdade, uma fonte de bênção, né? Porque quando você vive em santidade, você abençoa o seu irmão, uma Uhum, vez que você pode orar por ele e ter a sua oração respondida. Tipo assim, você quer uma bênção, pede para pessoas que vivem uma vida de santidade, né? Não vai atrás uhum. a gente vai atrás das tranqueiras, né? O irmão vive uma vida de pecado, fala, irmão, ora por mim. Cara, chama outro. Esse melhor não precisa nem orar por mim. O que tem realmente uma vida de santidade, essas são as pessoas que devem orar por nós, né? Porque são pessoas que têm as suas orações atendidas por Deus, né? Uhum. Pastor Perfeito. Eliseu, posso falar? Pode falar. Então tá bom. Duas coisas. Lá no livro de João, no Evangelho de João, o cego curado por Jesus, ele disse algumas coisas aos fariseus, né, que o interrogavam. Ele disse: Deus não ouve a pecadores. Então, claramente ali ele está citando, né, de que realmente Deus não ouve pecadores, mas Uhum. todo aquele que faz a sua vontade, faz a vontade dele. Respondendo então que a nossa vida tem que ser realmente uma vida de santidade, né? Porque duas É mãos, isso né? mesmo. E de volta, né? Sim, é isso mesmo. Então, isso é muito importante. Uhum. O João, Ninguém vai ao banco só se não para tiver só para saldo, né? acrescentar aqui, irmão, É. só para acrescentar um ponto Não, aqui, pode falar. o João, eu acho que João, ele não diria que Deus não ouve de jeito nenhum o pecador. Uhum. Digamos assim que o pecador, ele não tem garantia de que vai receber, entendeu? Exatamente. Ele está fora do campo da certeza. Pode ser até que Deus ouça, de repente, mas ele não serve, não é uma prova de que ele é de Deus. A resposta só prova para quem é de Deus. É. Ela sempre serve como prova. Então, e essa questão de pedir de acordo com a vontade de Deus é muito importante, Sim, com porque certeza. como a palavra de Deus diz que o próprio Tiago diz, né, que nós pedimos pelos nossos deleites
E é o que a gente muitas vezes faz. Mas quando nós fazemos dentro da vontade de Deus, como acabou de citar aí sobre o pastor Ion lá, né, que pediu uma escrivania lá, eu acho que isso, acho que aconteceu com você, aconteceu comigo, então acontece conosco, porque eu tenho experiência em 1984, por aí. Eu me lembro que eu tinha um trabalho missionário com muitas crianças, e eu pedi a Deus uma Kombi, né? E eu falei, Senhor, eu quero uma Kombi. Em 1981, a cor é bege, né? E era que eu sonhava, ter uma Kombi nessas condições. E era a Kombi do momento também, né? Então, eu pedi a Deus, não tinha dinheiro para comprar, não sei. E sabe que Deus me deu uma Kombi? Nesse período tão difícil, que eu estava sem trabalhar, né? Exatamente como eu tinha pedido ao Senhor. Mas por que Deus atendeu a minha oração? Eu acredito que foi porque era para para a obra de Deus, né? Eu precisava mesmo para a obra de Deus, precisava carregar aquela criançada lá, não tinha o que fazer. Então, foi uma coisa assim tão tremenda, porque estava sem um tempo internado no hospital, muito tempo, paralisado quase. E quando eu saí do hospital, eu tinha Kombi. Olha aí, situação, né? Não tinha situação mais adversa para ter um veículo, né? Sem condições nenhuma. Olha, tá vendo? E Deus me deu aquela Kombi do jeito que eu queria. Então, era bege, 1981, era impressionante. Então, eu tenho essa experiência pessoal de que Deus responde se for da sua vontade. Claro, Deus já me respondeu a muitas orações e não me respondeu também, né? Muitas orações que eu fiz, infelizmente, eu não respondi, mas depois eu entendi por que ele não respondeu, sabe? Aí veio a compreensão por que ele não respondeu. Então, de toda maneira, eu fiquei agradecido por isso, né? Eu entendi a razão dele não ter respondido. Então, a gente muitas vezes não entende, né, na hora, mas depois você vai entender o porquê que não aconteceu aquilo. Então, nós louvamos ao Senhor por isso. Então, a oração é respondida, sim, mas... E, às vezes, não é respondida, mas em tudo, como diz, devemos agradecer ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, conforme o João então, disse, né? o irmão está bem correto. É isso mesmo. É só lembrar que a questão da resposta, né, da vontade de Deus, ela não é exatamente, não é só a questão de saber o que Deus quer para João. Saber o que Deus quer é importante, mas é mais do que isso. O que a gente chamou aqui de campo de resposta é você viver a vontade de Deus. Ela tem que ser vivida para que a oração possa ser respondida. No sentido assim de que Deus... o pessoal pode saber a vontade de Deus, vamos supor, eu sei que Deus quer que duas pessoas, que o marido ame a esposa, por exemplo. Aí um não crente, vamos supor, aquele que não tem Deus, sabe disso, sabe que essa é a vontade de Deus, pede, por exemplo, para o marido amar a esposa, alguma coisa assim, mas ele não tem a garantia da resposta porque ele não é de Deus. Deus pode até atender, mas a garantia é para quem vive a vontade, muito mais até do que para quem sabe, né? Entendeu? Saber, qualquer um pode saber, é só ler a Bíblia que o cara vai ter uma ideia da vontade de Deus. Mas o que João chama de campo de resposta é exatamente a vida... a vida, né, de fazer a vontade de Deus na própria vida, viver a vontade. É por isso que o campo da resposta é o campo da santidade. O campo da vontade de Deus é o campo da santidade de vida. Fora da santidade de vida, a pessoa não tem nenhuma garantia da resposta mesmo. São tantas coisas, né? São tantas emoções. Pois é. Então, você estava falando tudo isso aí, eu queria falar algumas coisas, Liseu. Pode falar, Lia. Eu estou lendo um livro, né? E algumas citações bem interessantes sobre essa questão da confiança daquilo que Deus faz, da maneira como Deus age. Eu, por exemplo, tem uma parte que eu li aqui que conta sobre um cara que foi trabalhar em Calcutá, né? Então, ele foi fazer missões lá, um lugar bem ruim mesmo, aquele lugar que ninguém quer ir, né? Aí ele foi, conversou com isso é a matéria, a história que eu li, né? E aí o cara conversar com a Madre Teresa de Calcutá, né? Eu faria a mesma coisa se estivesse na condição dele e tivesse possibilidade de ter, é claro. E aí
perguntou para ela, aí ela perguntou para ele, como é que eu posso te ajudar, tal, né? Aí ele falou para ela, ele pediu para que ela orasse por ele, né, em função daquilo que ele iria fazer. Aí, aí ele falou assim, está escrito, né? Diz assim, ore para que eu tenha clareza. Aí ela disse assim para ele, não, eu não vou orar por isso. Aí, quando ele perguntou para ela o porquê, ela respondeu assim, ó, clareza é a última coisa a que você deve se apegar. Aí ele comentou que ele sempre parecia que ter clareza era o que ele tanto buscava, tal. Aí ela riu e falou para ele assim, olha, nunca tive clareza. O que eu sempre tive foi confiança. Então vou orar para que você confie em Deus. Eu achei muito legal isso, né? Sim. Isso ajuda um pouco a gente, né? Um outro comentário que eu queria fazer é o seguinte: você falou lá atrás, né, uma coisa interessante, né, desse lance da gente orar fervorosamente por algumas coisas e ficar naquela esperança de que Deus responda na medida daquilo que nós queremos, porque a gente entende que aquilo é o melhor, né? Por exemplo, cura o cara que está doente, né? Abençoa o casal que está em briga, cuida daquela grávida que está para ter um nenê sob risco, tanto para a mãe ou para a criança, ou ambos, né? Então, são orações de pedidos legítimos, não é? Sim, claro. Acho que de todos, né, são pedidos legítimos. Mas aí ele fala uma coisa tão bonita que eu acho que a gente deveria se ater. Eu estava lendo, quando estava falando tudo, estava me vindo em mente o que eu tinha lido, né? Ele fala assim, olha, quando o coração é dilacerado de uma hora para outra, eu creio ser uma impossibilidade física ter fé ou resignar-se. Ocorre uma revolta do sistema animal e, embora possamos nos submeter a Deus, isso é provocado por um esforço constante e doloroso, e não por alguma doce atração. Então, eu acho que, às vezes, é um pouco, eu não sei se essa é a palavra certa, mas um pouco leviano, assim, na nossa fé, na medida que a gente fala, não, Deus sabe de todas as coisas. Esse jargão é terrível para mim, né? Então, esse é um que, por exemplo, se eu chegar para uma ovelha que perdeu alguém que amava muito, né? Talvez um filho jovem, ou talvez uma morte prematura, sei lá, qualquer circunstância como essa, e você dizer para a pessoa, eu não gostaria de ouvir isso. A pessoa dizer assim, Deus sabe de todas as coisas. Essa talvez para mim seria a pior resposta que eu ouviria, embora essa é uma das grandes respostas que nós podemos dar, justamente porque a gente não sabe o que responder, não é? Eu não estou tirando o valor dessa frase. De fato, Deus sabe de todas essas coisas, é óbvio, né? A onipotência dele é muito clara para nós. Mas essa é uma resposta do meu ponto de vista, né? Para essa questão do entendimento das orações. E a última coisa que eu queria falar é o seguinte: no meio dessa situação toda, né? Uma vez eu fui conversar, não muito tempo atrás, eu fui conversar com um pastor muito experiente, assim, um homem muito estudado, muito zeloso, e eu fui conversar com ele porque eu também tinha dúvidas em resposta das minhas orações. Então, eu marquei uma hora com ele, até longe de onde eu estava, fui lá e para conversar um pouco com ele, diante de tantas coisas que estavam acontecendo na minha vida, e eu buscava em oração respostas de Deus. E eu falei para ele assim, como que a gente... né, uma conversa de pastor com pastor, mas foi muito engraçado porque a minha pergunta para ele foi a pergunta básica. Olha, eu estou vivendo essa e essa situação. Como que eu sinto a resposta de Deus no meio dessa circunstância? Aí ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou um papel e desenhou um círculo, e aí ele botou um pontinho no meio do círculo. Aí ele falou assim, ó, vamos fingir que esse pontinho no meio aqui é o centro da vontade de Deus. Vamos fingir que essa parte maior aqui do desenho é a linha divisória. Então, o que está entre... Então, por exemplo, a gente ouve muito também o que eu chamo de jargão, né, cristão. Você deve estar no centro da vontade de Deus. Cara, como que é? Onde é o centro da vontade de Deus? Como que eu vou saber? Sim, é meu ponto de vista, tá bom? Assim, não estou dizendo que eu estou certo, é o meu ponto. Como que eu vou saber certinho o centro da vontade de Deus? Humano, falho, pecador como eu sou, né, com a visão, a mente, uma racionalidade tão limitada, né? Agora estou no centro da vontade de Deus.
Se até mesmo quando eu acredito que estou no, entre aspas, centro da vontade de Deus, às vezes eu fico titubeando no meu próprio pensamento se o que eu estou fazendo é certo ou é errado. Eu sou pastor porque eu estou no centro da vontade de Deus. Mas tem dias que eu olho e falo, cara, mas esse caminho que eu estou seguindo está completamente errado. No meu ministério, eu estou fazendo uma coisa que não está certa. Então, e agora? Eu estou no centro da vontade de Deus, então eu não acerto esse centro. E aí, tem aquele limite. Aí ele diz o seguinte, este centro da vontade de Deus, e esse risco de fora que eu fiz aqui do limite, aí ele diz o seguinte, esse espaço entre o centro e esse risco de limite é o que ele chama de espectro. Então, nesse espaço, aquilo que acontecer, muito provavelmente eu vou estar atuando dentro dessas coisas que você falou aí, de entender essa vontade de Deus do meu ponto de vista tão falho, tão limitado, tão fragilizado que é a minha visão humana das coisas. Agora, o que passa a linha dali para fora, aí é o óbvio, não é? Então, vou orar para que aquele cara lá morra. É óbvio que esse é o tipo de oração que eu não devo fazer, eu sei lá, né? Ou qualquer outra tapafúrdia que eu posso dizer, né? Então, eu acho que isso, do meu ponto de vista, pelo menos para mim, serviu muito. Me trouxe muito conforto na maneira de orar. Então, não preciso de orações tão... Eu não preciso me preocupar, não estou dizendo que é errado, mas, tipo, eu não preciso me preocupar com ter aquelas orações, não, ora, determina, Deus vai te dar, não preciso. Como também eu posso orar tranquilamente, sabe? É um óbvio, dentro desse limite, a vontade de Deus está aí, e se eu estiver naquilo que você falou, né, nessas 3 coisas aí que você citou muito bem, aí da santificação, das orações respondidas e do amor aos irmãos, então imagino que na minha fragilidade eu vou estar nesse espectro aí que ele chamou. Eu achei isso muito bacana. Serviu para mim. É muito legal. E é por onde eu tenho norteado a minha vida. Então, é aí que a gente chega nessa questão de João, e é o grande segredo, né, digamos que a grande contribuição de João, para a gente entender isso. É que a fé de João não é você ler a Bíblia, tá certo? E você acreditar naquilo que você está lendo. Eu li na Bíblia, por exemplo, que Deus é bom. Então eu tenho que acreditar que Deus é bom, porque é uma verdade teológica, digamos assim. Não! É por isso que eu comecei falando que a fé de João, ela é uma fé prática. Ela é uma certeza que está presente na vida. Então, o campo de resposta que a gente tem falado aqui, ele não é um campo, não é um conhecimento de uma verdade, mas é a vivência de uma verdade. Aquilo que eu peço a Deus é aquilo que eu vivo, é a minha vida que eu estou pedindo para Ele. Não é a bondade de Deus, é algo que eu vivo, tudo é uma questão de vida. Você vive aquilo, muito mais do que acreditar naquilo, né? Acreditar no sentido de crer no invisível, não. Eu creio que Deus já está fazendo e a minha vida é pautada por esse campo. Então, é aquela questão que você falou, né? De saber, de como saber a vontade de Deus. Eu sei, porque a vontade de Deus é a minha vida, entendeu? Como é que eu sei que é a vontade de Deus? Eu sei porque eu vivo ela. Ela é a minha prática. Então, como saber que Deus quer tal coisa? Eu sei que Ele quer tal coisa porque eu vivo isso. É o que né? É o meu dia a dia. É o que está acontecendo na minha vida. Então, a oração, na verdade, a certeza da resposta, é exatamente porque ela é vivida muito mais do que só conhecida. Eu posso até dizer que só conhecer a verdade, né? Os demônios conhecem a verdade, né? Nem por isso eles têm as suas orações atendidas, né? Entendeu? É isso que é legal em João, porque a fé vira prática, né? Ela vira certeza em algo que é real, e não em algo que... Aquela coisa, Deus sabe. Não, Deus não, eu sei. Não é Deus que sabe, eu sei. Entendeu? Por que ele morreu? Deus sabe por que ele morreu. Não, eu sei por que ele morreu, porque eu vivo a verdade. Ela está em mim. É muito mais palpável, né? Sim, exatamente. É por isso que é legal. É isso que é o grande charme de João, desse conceito de fé de João, como a fé naquilo que é palpável, naquilo que é real. Ou é real ou não é. Ou você vive aquilo ou não vive. E se você não vive, é porque não é de Deus. Então, eu acho isso muito legal em João, né? Eu não preciso saber a vontade de Deus. Eu posso vivê-la, muito mais do que saber.
Ela pode ser a minha vivência. E aí, quando eu estou nessa vivência, não dá outra. Aí as orações são atendidas mesmo, né? Porque eu eu tenho uma vivência da vontade dele. Pastor Eliseu, posso falar mais um pouquinho? Só para completar essa frase que eu lembrei agora, que eu achei legal, né? Teve um pai da igreja que disse certa vez, né? Ama e faz o que queres. Já viu isso aí ou não? É bem famosa essa frase. Ele falou, ama e faz. Se você amar, você faz o que você quiser. A mesma coisa, se você tiver fé em Deus nesse sentido de viver a verdade de Deus na sua vida, você pode pedir o que você quiser, filho. Não tem limite para essa oração, percebe? Você vive Deus, não há limite. Eu posso pedir uma raiva. Você pode pedir um mundo para você. É Deus, porque você vive, é Deus em você. Então não há limites para isso mesmo. Claro, há os limites da própria verdade de Deus. Agora, que limite é esse? Só para lembrar que Jesus falou, se a gente tiver fé, eu vou pedir para esse monte, para sair daqui e se projetar no mar, para mostrar que, ainda que a oração tenha limites, ela é extremamente poderosa, né? Então, os limites, né? Dentro da esfera de ação de Deus, o poder é gigantesco, né? É praticamente ilimitado dentro daquela esfera. Sim, diga, quem ia falar? Então, eu que ia falar. Essa questão da compreensão da sabedoria de Deus e o que ele sabe que é melhor, ele pode nos dar uma resposta, pode nos responder e pode não responder, né? É a questão de um pai sábio que vai aconselhar o filho que está pedindo algo e o pai sabe que, por enquanto, não seria bom ele ter o que ele está pedindo e ele pede, então, o filho diz, olha, agora não é bom para você isso. E o filho tem que ter muita confiança no pai para entender isso e falar, o pai tem razão, eu vou esperar um pouco mais, né? E, então, nós também lidamos com um pai que sabe todas as coisas, né? Como agora há pouco o pastor Elias falando de que essa frase, né? Deus sabe todas as coisas, mas, na verdade, ele sabe todas as coisas mesmo, então, ele sabe o que é melhor para nós. Sim. E, às vezes, o que nós esperamos de resposta, naquele momento, e ele não nos dá, para a gente se torna até incompreensível, né? Porque o nosso pedido foi justo, um pedido foi dentro de um parâmetro, né, que seria bom, né? E assim mesmo nós não recebemos. Eu vou dar um exemplo. Eu orei por duas pessoas que eu gostava muito, e eu os tinha levado a Cristo, eles aceitaram Jesus, mas eu orei pela cura dos dois, né? Cada um num tempo, claro, né? E não fui respondido e os dois acabaram falecendo, essas duas pessoas. Eu fiquei, mas, Senhor, eu queria tanto que eles se curassem, eu pudesse vê-los se batizando, seria uma coisa tremenda, né? Porque foi uma grande alegria vê-los aceitar Jesus, e realmente isso foi... Então, acabaram falecendo e eu fiquei até sem saber, e também um pouco assim, meio chateado, né? Porque gostava demais das pessoas e depois o meu desejo de vê-los, né, curados, e depois batizando, dando testemunho da sua conversão às pessoas, né, que em volta deles, não foi realizado. Mas depois eu fui entender o porquê que Deus os tinha levado antes até mesmo, não os tinha curado, entende? Depois de passar um bom tempo, de um, depois do outro também, aí que me consolou muito meu coração a questão da compreensão do porquê Deus não tinha atendido a minha oração de vê-los curados e depois se batizando, depois se confessando. Então, essa é a questão da gente entender que Deus, ele tem uma compreensão muito maior do fator tempo, de tudo que existe, né? E ele é tão misericordioso que depois ele coloca no nosso coração também a resposta e por que não aconteceu aquilo. Então, a gente tem que dar o tempo para ele nos responder a respeito disso também, né? E temos que ter essa paciência do bom filho de entender, falando, o pai não está me dando agora, mas eu entendo por causa, deve ser alguma razão muito forte. Então, são experiências que nós mesmos vivemos e muitas vezes sentimos, mas de maneira alguma, né? A gente deve questionar como próprio não tinha razão, e ficou, né, toda aquela situação assim, que é uma coisa impressionante quando nós estudamos o livro de Jó, sobre a questão de
de não entendermos, né, o que nos acontece. A gente pode pensar assim, Deus tinha as suas razões para acontecer com Jó o que aconteceu com ele, né? Eu também penso assim, de que também nós não temos resposta agora, mas mais lá na frente nós vamos entender o porquê, né? Por que que tal, aquilo não aconteceu? Embora fosse certo, embora fosse razoável, embora fosse aceitável, para o nosso ponto de vista, né? Mas ainda assim, depois Deus nos explica que nosso ponto de vista ainda não estava correto, por mais que nós achássemos. Então, a gente tem que, na sua bondade, na sua misericórdia, e na verdade que ele tem o que é melhor para nós. Muitas vezes difícil de aceitar, até algumas coisas, né? Mas, de qualquer maneira, que vai prevalecer a nossa fé, como você acabou de dizer, essa fé inabalável de que Deus é soberano em todas as coisas, né? Acho que é isso. Então, o irmão falou uma coisa que eu achei interessante, a sua fala, porque ela coloca um pouco em xeque o que a gente tem falado aqui. Que eu posso pedir, Deus de fato pode não atender mesmo, né? Por algumas razões, tal, porque ele tem o conhecimento, a gente não tem. E para João, isso é um problema, porque como é que eu vou orar e na minha oração não é atendida, né? Isso realmente é um problema do ponto de vista de João. Eu falei rapidamente, eu acho que vale a pena retomar, que aí é uma questão de método. Para garantir que as nossas orações sejam atendidas, o ideal é que a gente não proponha o tema. Digamos, eu posso orar por qualquer coisa, mas eu devo fazer uma separação daquilo que eu estou orando por coisas que são corretas e justas, ou que eu estou atendendo, por exemplo, um desejo meu, ou até um desejo de alguém que me pediu para orar por essa pessoa, e aquela oração que realmente é a minha oração, digamos, da minha experiência com Deus. Porque é a Bíblia que tem que dar para mim o tema da oração. Na minha caminhada com Deus, Deus vai me dizer pelo que eu devo orar. E então, a minha oração sempre tem que ser uma resposta, na verdade, não é eu que vou propor para Deus, é Ele que propõe para mim pelo que vamos orar. Então, vamos dizer assim, eu abro a minha Bíblia e pergunto para Deus, Deus, pelo que eu devo orar hoje? Aí eu leio. Aí Deus diz na palavra pelo que eu devo orar. E aí é uma caminhada lenta, né? Passo a passo, dia após dia. Mas eu não posso colocar assim o carro na frente do boi, né? Digamos assim, de querer pedir para Deus uma coisa que não é o tempo de, não é, Deus não quer trabalhar com essa área hoje. Ele quer trabalhar em outras áreas. E aí então a gente tem que primeiro Deus tem que falar. É por isso que a revelação de Deus e a vontade dele e o próprio caráter dele vem primeiro, vem antes, e a nossa fé está baseada nisso, né? Por quê? Porque ele dá o tom do que eu devo pedir. E eu vou pedir de acordo com aquilo que ele disser. Aí vem a questão da caminhada, do campo de resposta. O campo de resposta é Deus que vai oferecer. Então, por exemplo, eu devo orar por irmão? Oro. Mas eu tenho certeza, quando eu oro, por exemplo, pela saúde de um irmão da minha igreja, eu tenho certeza de que... Eu geralmente faço assim, eu tenho o meu período de oração pelos irmãos da igreja e tenho a minha caminhada pessoal com Deus. A oração pelos irmãos da igreja, eu não tenho muita certeza se Deus vai responder ou não, porque depende de muitos fatores que não dependem de mim, né? Estão fora de mim. Eu não sei como está a vida desses irmãos. Eu não sei se Deus quer fazer outra coisa na vida deles. Eu estou pedindo saúde, mas Deus quer fazer outra coisa, né? Ele tem um outro caminho. Então eu também não sei mesmo. Mas eu oro primeiro por um dever de, né, que a Bíblia fala para a gente orar. É a oração que está fora desse campo. O campo de resposta, ele é o campo do meu coração, especificamente do meu coração. Deus responde porque sou eu. Agora, isso não é no outro, ele vai responder na minha vida. Ele vai dizer pelo que eu devo orar. Então, a gente deve ler a palavra, e a palavra vai me dar o tema da oração. E eu acho até que a gente tem que buscar a palavra com um certo método para, né, tá vivendo. Por exemplo, eu estou lendo 1 Samuel, né? Então, eu tenho encontrado verdades de Deus. Por exemplo, quando eu li Ana e a oferta que ela deu do seu próprio filho, eu tive uma caminhada com Deus em relação às coisas que eu deveria dar a Deus. Devo dar dinheiro, né? Devo dar... Ana deu o seu filho, né? E aí eu vi nisso até uma
uma espécie de um reflexo de Deus dando o seu próprio filho. Por que a oferta de Ana foi boa? Porque ela deu o seu filho. Como Deus, a oferta de Deus foi o seu próprio filho. Eu perguntei, Deus, o que eu posso dar, né? Qual é o filho que eu tenho, que eu posso dar ao Senhor, que é tão valoroso, tão importante para mim? Então, é essa caminhada. Esse é o campo de resposta, porque a Bíblia me deu. Eu não tinha pensado nisso, mas a Bíblia me deu o tom e o tema daquilo pelo que eu devo orar. Aí, sim, dentro desse campo de resposta, não tem como Deus não responder uma oração, porque faz parte da nossa caminhada com Ele, ok? Pedir pelos outros, a gente está, né, já vai depender de outros fatores que estão fora digamos, fora desse campo, penso eu. Eu acho que é isso que João fala, que a oração é sempre respondida. Pastor, me permite. Eu entendo que a oração, qualquer que seja o tipo dela, se seja uma oração, né, uma petição por nós mesmos, se for uma oração, né, uma intercessão e tudo mais, em última instância, Deus quer que a gente esteja orando justamente por isso que você falou, para nós, para que nós sejamos edificados nisso e mais santificados por isso, né? Eu acho que essa é a razão da oração, dessa conversa com Deus, mais do que poder ver, né? Mais do que poder ver acontecer alguma coisa, vamos dizer assim, né? Mas é o Isso mesmo, perfeito. Nosso crescimento, o que vai acontecer, Deus vai dizer, né? Isso, né? E aí o que isso, né, nos torna mais santos, enfim, né? Esse é como eu vejo, né? Independente da finalidade da oração, vamos dizer assim, em última instância, o que Deus quer é isso, que a gente, por meio da oração, o conheçamos mais, estejamos mais, né, na vontade dele e tudo mais. E aí, nesse sentido, né, o pastor Elias usou o termo, né, o centro da vontade de Deus, né, que é um jargão, e realmente eu não vejo muito sentido nessa palavra, porque significa que, então, existe a periferia da vontade de Deus, né? Quer dizer, você tem o centro da vontade de Deus e aquilo que é periferia. Não, ou é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus. Não existe o que está no centro ou o que está na periferia, né? Mas, enfim, era isso. Isso mesmo. O que eu não sei, a minha experiência de oração é assim, eu não sei vocês, né? Mas, por exemplo, o irmão fala para mim, pastor, ora por mim. Né? Aí eu oro por ele, ora pela minha saúde. Aí eu oro pelo irmão, e não sei se o irmão curou, se não curou, entendeu? Eu fico pensando, quem de nós realmente leva a sério a oração? Vamos supor, ore por mim, eu estou com problema de saúde. Aí eu fui para casa, orei, tá certo? No dia seguinte, de manhã, já liguei pro irmão. E aí, irmão, como é que tá a saúde? Ainda estou assim, estou ruim, vou para o hospital hoje ainda. Tá bom, irmão, estou em oração aqui, quando o irmão sair do hospital, me liga, vamos para acompanhar. Quem de nós acompanha? Ainda mais eu que tenho uma lista de oração, né, dos irmãos, com todos, né, os problemas que os irmãos me contam. Às vezes eu vou pegar um irmão que eu orei, sei lá, 3 meses, 6 meses atrás, o irmão estava doente, às vezes ele já curou, já é outra doença, percebe? Então eu não acompanho o pedido. Então eu fico pensando, mas que oração é essa que eu não acompanho o pedido? É por isso que eu falei que o campo de resposta, porque, digamos, Deus pode ter respondido, eu nem soube que ele respondeu, está fora do, né? Eu não tenho controle disso. É por isso que o campo de resposta é essa caminhada que a gente tem com Deus, essa intimidade, o que a gente falou que é o campo da santidade, né? O campo do relacionamento e da comunhão com Deus. É um campo que é o meu próprio coração, a minha vivência com Deus. Dentro, e eu acho que isso pode acontecer. Por exemplo, nós temos irmãos que nós amamos e que nós realmente fazemos questão de uma resposta, acompanhamos, não é assim? Parentes nossos, que a gente acompanha dia a dia. E Deus vai nos mostrar a vontade dele dentro do campo da resposta, e qual é a vontade dele com relação àquilo. E se a gente não sabe, a gente não deve se contentar em não saber. Eu acho que a gente tem que continuar insistindo com Deus. Deus, eu devo continuar orando por isso? Né? Qual é a tua vontade em relação a isso? A palavra vai nos dizer, né, qual é a vontade. Ela vai nos revelar a vontade de Deus. A palavra e esse momento em que estamos com Deus, ele vai colocar no nosso coração e a gente vai confrontar aquilo que Deus colocou no coração com aquilo que ele revelou na palavra. Isso vai nos dar confiança de que realmente nós estamos no caminho certo e podemos continuar pedindo a oração que ela vai ser atendida, ok? Na verdade, são 4 maneiras, né? São 4 maneiras como a gente sabe que Deus fala com a gente. É através da palavra, que é o mais importante, através da oração e da comunhão com ele, através dos irmãos, né, e da comunhão da igreja, e através das circunstâncias, né, o que está acontecendo na nossa vida.
E na ordem, né? Uma sendo a palavra mais importante, a oração em segundo lugar, a comunhão em terceiro, e, por fim, as circunstâncias, que às vezes a circunstância pode ser até o contrário, né? E Deus pode estar querendo que a gente faça. É por isso que a gente deixa as circunstâncias por último. Mas a palavra realmente é a base de toda a vida, né? Se a gente confrontar as três com a palavra e estiver realmente dentro da vontade de Deus, Deus ele há de nos dar paz, de que devemos continuar orando e realmente a resposta virá. Não é uma questão de Deus responder aqui, como falou o pastor aí, não é? Não é nem o tempo, pode ser que ele responda amanhã, depois, daqui 10 anos. Mas eu sei que eu estou orando dentro da vontade de Deus. E, portanto, eu estou dentro do campo de resposta. Entenderam? Eu li no livro do Ed René, eu sei que alguns, né, tem o Ed René meio com o pé atrás, mas tem muita coisa boa que ele diz lá, né? E ele, eu particularmente não tenho problema, não. Tem um livro dele, do Espiritualidade Subversiva. Como diria o Agostinho sobre Platão, ele é mais agradável do que persuasivo, não é? Prossiga. Então, e ele diz o seguinte, né? Eu acho bem legal que ele fala assim, né? Tem um outro jargão cristão que o pessoal gosta de usar muito, que a oração move a mão de Deus, né? Já deve ter ouvido isso, né? A oração move a mão de Deus. Aí ele responde assim, mais ou menos, Rocker, mais ou menos, né? Na verdade, a oração não muda Deus, né? Como o Humberto bem disse aí, a oração muda o fiel, não é? Então, o que é uma coisa... Isso mesmo. Então, acho que nesse sentido ele tem toda a razão. Mas, pastor Elias, estou falando, tem um texto lá no livro quando nos fala lá sobre crônicas, depois de Neemias, né? No tempo de Neemias, no livro de Neemias, em que ele estava viajando para Jerusalém e eles estavam preocupados com os assaltos, porque eles estavam levando muitas riquezas para Jerusalém, e eles proclamaram um jejum diante de Deus e para Deus protegê-los, porque eles não tinham pedido que o rei mandasse guardas armados para protegê-los, porque Neemias disse para o rei que Deus os guardaria, né? Então, devido a isso, eles não tinham nenhuma guarda armada por causa de toda naquela caravana. Mas, devido a isso, então, ele convocou um jejum e oração a Deus, e ele diz textualmente, e Deus moveu-se pelas nossas orações. Esse é um texto que está ali em Neemias, né? E Deus moveu-se pelas nossas orações. Então, a gente pode pensar assim de que é um texto interessante, de pensar assim de que quando nós oramos dentro de um propósito, então, e aquilo é agradável a Deus, ele se move nas nossas orações, quer dizer, que atende aos nossos pedidos, foi o caso de Neemias, né? Ele atendeu o pedido de Neemias e eles chegaram em segurança lá em Jerusalém. Então, a gente pode pensar assim, de que as nossas orações são muito importantes. O próprio Jesus disse que o que ligarmos na terra será ligado no céu, né? O que desligarmos no céu será desligado na terra. Então, é o texto que está lá em Mateus, né? Que Jesus fala sobre isso, né? Então, é importante pensarmos de que as nossas ligações têm uma ligação com o céu e que Deus realmente ouve, né? Como está escrito, Deus ouve as orações, né? Deus ouve. Eu creio assim que Deus tem prazer até de ouvir as nossas petições, as nossas orações, nossos agradecimentos, o nosso louvor. Deus tem um prazer porque é o nosso relacionamento com Ele, né? E é bom que a gente possa relacionar com o Senhor. Seria bom se nós pudéssemos relacionar com Ele o dia inteiro, né? 24 horas por dia, se assim fosse possível. Eu acho assim de que é uma coisa que Deus se agrada, né? Desse contato, de nós falarmos, expormos. Eu particularmente, eu acho que seria fundamental para a gente, se a gente pudesse aprender a ter esse relacionamento com Deus, orando, louvando, cantando, enfim, porque realmente nos afasta desse relacionamento, né? Nós nos envolvemos com tantas coisas que essas coisas ficam meio de lado. Oramos
às vezes, né, quando nós podemos, e deveria ser diferente. Então, mas o texto é claro em dizer que Deus moveu-se pela oração de Neemias e dos judeus que estavam naquela travessia. É verdade, você tem razão. Tudo uma questão da entendimento. A questão só desculpa, Roberto, realmente, o texto, eu lembro da passagem, mas, na verdade, a minha fala é o seguinte, é que eu entendo isso, porém, o que eu disse é o seguinte, é que eu entendo que a oração não muda Deus, né? Que Deus é imutável. Né? A oração nos muda, mas é isso mesmo, o texto. Não, acho que é entendimento do termo, né? O que quer dizer exatamente moveu aí? Acho que é o agir, né? Na Deus verdade, agiu. a questão do mover, gente, é assim, a questão de mover, a teologia, ela é bem clara, né? A gente estuda em teologia sistemática que Deus, ele é imóvel, né? Ele não pode se mover. Quando eu digo que ele se moveu, esse é o que a gente chama de uma teofania, né? Uma forma humana eu ia dizer que é uma teofania, né? de falar de Deus, né? Mas não que Deus ele sempre tenha movimento, né? Deus é eterno, na verdade. É o mesmo que dizer que ele se arrependeu, né? Como fala que ele se arrependeu. É uma maneira humana de falar de Deus. Isso, porque, ou claro, a mão de Deus, como pastor. Como você falou da mão de Deus, Isso, se Deus é espírito, ele não tem mão. De Deus. Né? Então, Vamos supor assim, vamos imaginar, por exemplo, que hoje de manhã eu pequei. Aí Deus ficou triste. E aí, quando chegou meio-dia, eu pedi perdão e ele ficou feliz. Isso não é possível na prática, porque Deus ele é eterno, né? Ele sabia desse pecado na eternidade. Deus ele tem toda a eternidade para responder às nossas orações. Então, por exemplo, Deus já está respondendo orações que eu fiz, que eu farei daqui a 20, 30 anos, daqui a 50 anos, se eu tiver vida, né? Ele já está respondendo essas orações. Como Deus talvez esteja respondendo orações que eu tenha feito na infância. Ele ainda está respondendo aquelas orações da infância. Porque a minha vida toda está diante de Deus ao mesmo tempo. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu estou pendurado na corda, Deus ele tem 2, 3 minutos para responder. Depois de 3 minutos eu caio. Só que essa perspectiva é minha. Ele tem a eternidade para responder essa pergunta, para responder essa oração. Entenderam? Para mim são 3 minutos, mas para ele é a eternidade. Ele tem todo o tempo. Todo o tempo, não, na verdade, nem tempo, né? Ele tem a eternidade. Ele pode responder essa oração. Ele fala, Deus, apressa, que nem o salmista, né? Apressa-te em socorrer-me. Como se Deus precisasse de pressa. Então, essa questão do movimento, ela realmente é uma teofania, teologicamente falando. E é por isso que em João, é a verdade que tem que entrar em nós primeiro. Primeiro eu coloco a verdade em mim, eu vivo a verdade, veja, eu vivo muito mais do que conhecer, eu tenho que vivê-la na santidade com Deus, como um filho de Deus, e depois de viver a santidade... Pessoal, acabou a minha bateria, estou saindo, desculpe. Ok. Depois de viver a santidade, aí sim que eu vou ter as minhas orações respondidas, percebem? Não é por isso que não existe oração respondida fora desse, o que eu chamei de campo de resposta, né? Porque é o campo da santidade. Primeiro eu tenho que viver. Então, Deus está em primeiro lugar nesse sentido. Ele vai dar o tom daquilo pelo que eu devo orar. Aí sim, a partir daí sim eu vou orar. É uma resposta, né, ao que ele já me falou através da palavra e do... Ops. Congelou, Eliseu? Ih, caiu. Voltou. Entendeu? Chegou? Chegou. Eu acho que tudo isso, né, que a gente está conversando, da fé, né, acho que o grande tema aqui é a fé, né, que João trabalha, mas tudo isso que está ligado à prática, né, está muito associado com o tema também de Tiago, né, das obras que acompanham a fé. Né? Sim, não adianta não estar vivendo, né, não estar vivendo aquilo que você, né, que você conhece. Senão não é vazio, né? Como o pastor falou. Sim, exatamente. Conhecer a vontade de Deus, qualquer um pode conhecer. Né? Não que qualquer um pode conhecer, que seja fácil conhecer, não é esse o sentido, mas se é a partir da palavra revelada, né? Conhecê-la. E olha que interessante, Humberto. E nada impede que aquele que apenas conhece a Deus, que Deus responda a sua oração. Não é, ele responde até, não é o problema. Só que não é prova de que ele não, entendeu? Essa oração ela pode ser respondida ou não.
que é o que acontece na maioria das pessoas. A oração, como prova, ela realmente é para aquele que caminha com Deus. Aí sim, ela prova a veracidade do relacionamento dessa pessoa com Deus. A resposta de uma oração, ela não é ela em si mesma uma prova. Eu não tenho dúvidas que eu tenho que melhorar muito, né? Quer dizer, provavelmente sim, se fizer uma sabatina de tudo que eu já orei, talvez 98,7% eram coisas que ou não precisava, ou não fazia sentido. Eu não sei, até a minha pergunta que realmente me fica aqui, né? Qual o termo, né, original, né, o sentido original, se todas as passagens bíblicas que falam de oração, se o sentido é o mesmo, né? Se realmente o sentido é o mesmo, ou se algumas vezes a oração está sendo falada num sentido ou no outro sentido, enfim, porque esse sentido maior de oração, que é para ser uma forma de comunhão com Deus e conhecê-lo melhor, né? Que eu acho que no meu entendimento, é o sentido principal, né? Se esse termo, de repente, é um pouco diferente quando está falando, por exemplo, de oração, né, de intercessão, por exemplo, enfim. Sim. Não sei. Eu tenho comigo, Humberto, eu não sei, a minha prática de oração, ela é assim. Eu tenho orações que são muito importantes para mim. Orações que eu acho que Deus precisa responder. Que, na minha opinião, são coisas que são a base do meu relacionamento com Ele. E tem orações que eu não faço tanta questão. Eu vou orar, mas eu não faço tanta questão que Deus responda. Né? Até por mim mesmo, por exemplo. Né? Eu tenho uma doença, por exemplo, e eu oro pela doença. Às vezes eu não faço questão que Deus... Não, Senhor, eu vou orar. Né? Colocar essa ansiedade, como o Tiago, né? Fala que a gente pode colocar toda a ansiedade diante do Senhor. Vou colocar essa ansiedade. Mas não é. Se Deus falar não tem problema. Eu sou tranquilo. Mas tem orações que eu vejo que Deus precisa responder. E está então, esperando exemplo, que a gente as faça. Isso mesmo. Então, ele está esperando que a gente faça. Quando morreu o engenheiro, aqui na minha igreja, e a igreja começou a entrar teve grandes problemas, né? Eu tinha orações que, para mim, eram realmente muito importantes que Deus respondesse. Porque tinha a ver com a própria igreja, a existência da própria igreja. Eu não podia, Deus não podia dizer não para mim, naquelas áreas. E coisas da minha vida que Deus não pode dizer não. Eu tenho sentimentos, por exemplo, que eu preciso abandonar. E eu quero que Deus, que realmente, eu preciso disso. Deus não pode falar, não, eu não vou tirar isso de você, não. Isso não pode acontecer. Ele precisa, porque é a base da minha fé, entendeu? É a coisa que tem a ver com o meu relacionamento com ele. Então, eu faço, na minha prática, uma separação bem nítida de coisas que eu vou pedir eu vou pedir como uma prática de oração, da minha vivência com os meus irmãos, da minha própria vida, coisas materiais, né? E coisas que realmente fazem parte. Eu geralmente faço essa distinção, tá? Para mim, eu acho, né, que para mim sei lá, funciona para mim desse jeito. Muito bom. Vamos encerrar, gente? Vamos lá. Nem começou ainda. Pois é. Mas eu confesso que, depois de tudo que a gente conversou aqui, eu sinceramente acredito que viver a vida cristã dessa maneira que a gente conversou aqui não apenas, não vou dizer que é a maneira correta, mas é a maneira mais leve, de verdade, não é? Acho que aquela ideia daquela cobrança, daquela oração que Deus tem que responder e que se ele não responder eu vou ficar frustrado, que é o que eu vejo acontecer muito hoje em dia, né, em muitas igrejas, em muitas pregações, muitos conceitos aí que a gente tem ouvido. Eu acho que conversou aqui de verdade tira o peso. Sim. E aí você consegue viver essa experiência com Deus. Você é verdade. Parece mais tranquilo no sentido de você entender que aquilo que aconteceu do ponto de vista humano, bom, do meu ponto de vista, ou ruim, isso não vai ser tão relevante na medida que eu estou nessa jornada, nessa caminhada com Deus, vivendo essa experiência. Fé palpável, né, como a gente falou aqui, né?
Deixa eu só acrescentar uma nota aqui, Elias. Fala aí. O que, por exemplo, uma pessoa fala para mim, ore por mim. Vou falar para você, né? Ore por mim. Aí você vai orar, claro, é teu irmão, tal, você ama ele, você quer o bem dele, né? Ou até por uma questão de responsabilidade, né? Tal, a gente ora pelas pessoas. Mas Deus vai curar ou não? Essa resposta, se Deus vai curar ou não, isso é ele com Deus, na verdade. Está dentro do campo de resposta dele. É ele que vai ter que ir agora no quarto, entrar, clamar a Deus. Deus pode falar para ele, na verdade, filho, vamos pensar em outro. Você tem um outro problema mais sério do que essa doença. Vamos falar sobre aquilo. Percebe? É Deus que vai. É uma vivência dele, é pessoal. É isso que eu estou tentando dizer, que o campo de resposta é pessoal, no fim. Então, no final, se Deus vai atender ou não o pedido, sempre vai ter a ver com a pessoa. Deus pode até atender, vamos supor. Eu fui lá, orei, eu pus a mão, o cara curou na hora. Mas isso não significa isso significa que eu sou de Deus, não ele. Para ele, o cara foi curado e vai para o inferno. E daí? O que adiantou? Né? Então, para ele, é melhor que ele tenha a vivência dele. Os irmãos oram por mim, amém, tal. E Deus ouve essa oração, inclusive, né? Ouve, está fora do campo da certeza, mas agora, o campo da certeza é que é a vivência verdadeira com Deus, né? Sem isso, nenhuma outra oração teria sentido, nenhuma outra oração teria valor, não. Seria mero palavreado. Porque não teria... Não que Deus não vá atender, mas seria... Ele vai atender porque ele é bom. Ele faz chover sobre o bom e sobre o mal, como disse Jesus. Ele é bom e ele vai atender. Mas não que isso vai fazer diferença na tua vida, né? Ou que isso vai ser transformador. Deus quer realmente comunhão conosco. E é a partir daí que o resto funciona, que o resto das orações funcionam, né? Muito bom. Beleza, Elisa. Muito obrigado, viu? Muito legal. Imagina, foi uma alegria estar com vocês, viu? Daqui uns dias você volta aqui para falar sobre a pedra branca. É verdade. Essa pedra branca está engasgada ainda. Essa pedra, eu vou falar, essa é uma pedra no nosso sapato. Exatamente, uma pedra branca no sapato. Muito bom. Muito bom, mas muito obrigado, viu? Deus te abençoe aí. Nada, foi um prazer, viu? Muito jóia. Muito obrigado. Muito bom, pastor. Foi uma alegria, Humberto, estar com vocês aí, viu? Legal. Jóia. E por falar em oração, né? Falamos tanto sobre ela. Você quer orar aí pra gente, para encerrar? Claro, posso sim. Vamos orar? Eu quero uma escrivaninha de 2x3. 2x3. 2x3? De mogno. E o anjo responde, 2x3? Isso não é escrivaninha, né? Olha que beleza. É melhor você... depois dessa toda, Eliseu, é melhor você orar, porque agora todo mundo aqui ficou com medo de orar agora. É verdade. Sim, é verdade. Mas, na verdade, a oração, ela tem... a oração tem que partir da vida, né? Da minha experiência com Deus, senão... É verdade. Né? Se não partir daí, aí ela vira uma mera oração. Ora, a palavra oração, ela significa mexer a boca, né? Que vem do oral, que em latim. Uhum. Orar é mexer a boca, é mera mexer a boca, né? É bocação, né, no caso, né? Não tem sentido. Tirar uma né? foto, pessoal? Vamos sim. Antes da oração ou depois? Pode ser agora. Eu já tirei uma. Mas vamos tirar mais uma. O pastor Zé Aparecido não quer aparecer aí, Nilson? Cadê? Ele subiu lá no quarto da Nenê. Peraí, então, eu vou lá. Peraí. Vai lá, ele subiu. Quem foi aquele que subiu, se não desceu? Sim. Cadê a Fábio, Alan? Cris não está aí, pastor? Eu tô. Eu ouvi o Malu, não quer aparecer, Malu? Adair quer aparecer? Apareçam, meninas. Eu não perco nada falando. Ele sabe que eu sou fã dele. Malu, rápido, que Eloá já sai. Ana Lu. Tá lá. 1, 2 e... Já foi. Deixa lá no grupo. Já, vou pôr lá no grupo da família IBC. Eliseu, vê se você veio no Natal aqui, aí o pessoal fica te conhecendo. Isso. Cris, eu acho que vai ser um pouco difícil, viu? A gente está conversando aqui, mas... Tchau, tia. Acho que vai ser bem complicado. Tchau, irmãos. Mas se eu não for no Natal, eu vou antes do Natal ou logo em seguida, tá? Tá bom. Tchau lá, tia. Aqui, ó. Não. Beleza. Tchau. Diga tchau.
Tchau. Tchau, Eloá. Que bonitinho. Você pode orar então, Eliseu, por favor? Sim, vamos orar então? Senhor, eu agradeço ao Pai pelo momento maravilhoso que o Senhor me permitiu estar aqui com os meus irmãos. E agradeço muito ao Senhor, ó Pai, por podermos falar um pouquinho sobre esse tema, Pai, difícil, aliás, de João, e desafiador para nós, mas que o Senhor nos ensine a orar, ó Deus. Os discípulos, quando pediram para Jesus que os ensinasse a orar, eles certamente já tinham orado muitas vezes em suas vidas. Eles eram homens religiosos, e certamente eles já muitas vezes haviam ido na sinagoga ou no templo e orado, mas uma vez que viram Jesus orando, eles descobriram que não sabiam orar. Quando nós conhecemos Jesus, nós chegamos a essa conclusão também. Descobrimos que nós também não sabemos orar. E queremos que o Senhor nos ensine, ó Pai. Ajuda-nos a viver uma prática de oração que não está baseada nem tanto na oração, mas na nossa comunhão contigo, na nossa santidade. Dá-nos o tema da oração, Senhor. Pelo que devemos orar? De que maneira o Senhor quer caminhar conosco? O que é importante não para nós, mas para o Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a pedir coisas que provem que nós não amamos o mundo, mas amamos o Senhor, ó Pai, porque o amor do Senhor permanece em nós, ó Pai. E que possamos pedir, ó Pai, e fazer a oração do justo, ó Pai. Como disse Tiago, a oração que tem poder, e grande poder, é a oração do justo. Então queremos ser o justo, viver a justiça, ó Pai, antes de pedir qualquer coisa, Senhor. E sabemos, ó Pai, que se vivermos a justiça, as nossas orações serão bênção, primeiro para nós mesmos, mas também para nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver isso em nossas próprias vidas, ó Senhor, e que assim possamos, ó Pai, nos acostumar, ó Deus, a ver nossas orações serem atendidas pelo Senhor, ó Deus, respondidas pelo Senhor, porque somos do Senhor. Isso até serve como prova de que somos mesmo do Senhor, ó Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações. Mas ensina-nos a orar, diga-nos pelo que devemos orar, que a tua verdade nos oriente à própria verdade, Senhor, a verdade vivida, à verdade bíblica, e por fim a verdade bíblica, à verdade vivida, e que assim, ó Pai, nossa vida seja uma plenitude contigo, alegria no Espírito Santo, comunhão com o Senhor, unção, como o próprio João diz, ó Pai, a unção do Santo, do Espírito Santo, e que isso, ó Pai, possa ser transformador na vida de cada um de nós, na minha vida e na vida dos meus irmãos, ó Pai, ali naquela cidade. Eu louvo o teu nome por isso, abra os nossos olhos, ajuda-nos a compreender, mas não entender na cabeça, como vimos hoje, entender na prática, viver isso, Senhor. Ensina-nos a fazer isso. Eu clamo e peço, ó Pai, e peço também, guarde os meus irmãos, que a sua igreja seja muito abençoada, Senhor, e que, ó Pai, se levante realmente nessa igreja uma geração de homens e mulheres que colocam o Senhor em primeiro lugar em suas vidas e que vivem, ó Pai, essa santidade, esse amor aos irmãos e essa vida de oração respondida que João tanto promete na sua carta. Eu agradeço e peço por isso, no nome poderoso do nosso querido Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês aí, viu? Obrigado. Amém. Foi ótimo estar com Obrigado. vocês. Vocês também aí, pastor? Fiquem bem, viu? Bom Amém. descanso para Boa todos aí, noite. viu? Tchau, Eliseu. Beijão. Tchau, manda um abraço Tchau, para Cris. Paulo. Fica bem aí, viu, filho? Obrigada. Tá bom. Até mais. Deus abençoe. Tchau, Viu? tchau. Até mais, pastor. Boa noite. Desligando. Tchau, Malu. Tchau. Tchau. Tchau para todos aí. Tchau. Até amanhã cedo. Amanhã cedo. Amanhã Valeu. cedo. Não, que a gente tem uma reunião da escola lá. Para nós amanhã à tarde, né, pastor? E a gente amanhã à tarde. Isso mesmo. Pastor, o Mauli falou que vai ter encontro no tempo dos adolescentes, às 3 horas até às 5? Tá sabendo? A gente conversa. A gente conversa depois, verdade, Malu. Então Esqueci. A gente se fala já já. Tá bom, boa noite. E vamos pra pizza. Bom, Tchau, tchau. tchau para quem tem